Um plebeu recebe uma única chance de sobreviver. Ele tenta lutar pela vida, mas é apenas zombado por usar sua magia patética. Neste mundo, linhagem, talento e diligência são as coisas mais importantes para ser um mago. Infelizmente para o nosso protagonista, nenhuma quantidade de diligência pode compensar a falta de talento. O responsável lhe diz que a magia jamais sorrirá para ele, e então usa magia de verdade para eliminar o pobre rapaz. Enquanto seu corpo é torrado, nosso protagonista ama tanto a magia que chama o feitiço usado para acabar com sua vida de magnífico. Ele admira a magia que pode ser usada por um nobre, e a considera simplesmente linda. Seu único desejo seria ter aprendido mais sobre magia, mesmo que não pudesse usá-la de forma eficaz. O pobre amante da magia morre, mas acorda logo depois. Ele se vê cercado por gigantes e tenta se defender com uma bola de fogo, mas suas mãos são minúsculas. Surpreendentemente, seu ataque de bola de fogo funciona. Lá fora, uma enorme celebração acontece, pois é anunciado que o 7º príncipe do reino de Salem nasceu. Nosso protagonista renasceu como o príncipe Lloyd, e todos ficam em choque ao ver o estrago que a bola de fogo do pequeno bebê causou. Anos depois, Lloyd cresceu um pouco e se esconde de suas criadas. Ele é chamado para uma incursão, mas nosso garoto está ocupado demais tentando escapar dessas criadas. Os cavaleiros decidem deixá-lo em paz, já que infelizmente para Lloyd ele é muito mais jovem que seus irmãos, o que o tira da disputa pela coroa. Um dos cavaleiros não acha que conquistar o favor do garoto valeria o esforço, mas o outro cavaleiro explica o quão enganado ele está. Lloyd é incrível, pois conseguia falar pouco depois de nascer. Ele lia livros de feitiços em vez de livros de figuras. Além disso, como um verdadeiro cavalheiro, Lloyd se recusou a beber leite direto da fonte. Mais importante, porém, este sujeito pensa que Lloyd pode ser a reencarnação do grande mago conhecido como William Bado. William é conhecido como o pai da feitiçaria, então isso soa simplesmente ridículo. Lloyd confirma que renasceu, mas na verdade era apenas um plebeu em sua vida passada. Ele não tem a menor ideia do porquê renasceu ou porquê teve tanta sorte de se tornar o privilegiado 7º filho de uma família real. Lloyd, na verdade, não se importa com status ou glória, e está apenas seguindo a mesma filosofia que tinha em sua vida passada. Descobrir quanta magia incrível pode ser encontrada no mundo é tudo o que Lloyd realmente se importa. Sua nova vida vem com uma enorme biblioteca para o pequeno nerd aproveitar, mas Silpha, a criada, o impede. Os dois imediatamente começam a lutar, mas Lloyd duvida que precise aprender o caminho da espada, pois ele não tem chance alguma ao trono de qualquer forma. Silpha é rápida em apontar que há mais na vida do que a sucessão real. Ela foi encarregada da educação de Lloyd há 3 anos, e se tornou o propósito de sua vida ensinar a Lloyd tudo o que ele precisa saber, e isso inclui a esgrima. Lloyd percebe que o treino não vai acabar a menos que ele se esforce de verdade, então Lloyd ataca com mais força. Silpha fica satisfeita ao ver que ele está ficando mais forte a cada dia, mas Lloyd pensa em como ela sempre se contém. Lloyd é um gênio mágico, pois nos revela que está usando magia de controle para rastrear todos os movimentos de Silpha. Do ponto de vista dela, ela está praticamente lutando contra uma imagem espelhada de si mesma. O pequeno nerd travesso pensa em como ele está realmente apenas trapaceando para poder voltar a ler. Os dois continuam lutando por enquanto e Lloyd reconhece que Silpha o supera em força, resistência e altura. Ele consegue copiar as técnicas dela com magia, mas essas outras coisas o colocam em desvantagem e geralmente ele perde. Lloyd decide que este é o momento perfeito para usar o experimento de hoje. Ele usará a diferença em suas habilidades físicas e trapaceará o suficiente para compensar. Lloyd usa um feitiço de aprimoramento físico e levitação em si mesmo, a diferença é notável. E Lloyd usa uma combinação de ataques físicos e magia para lutar de forma mais equilibrada agora. A luta se intensifica, mas Lloyd é um garoto bastante confiante, ele tem lutado contra Silpha como sua imagem espelhada perfeitamente, então ele tem certeza de que pode vencer se fizer um movimento diferente. Lloyd libera seu feitiço de rastreamento e surpreende Silpha com um movimento inesperado. Ele se desculpa por ter que encerrar a luta, mas pensa em como precisa voltar a ler. Surpreendentemente, Silpha bloqueia o ataque e o que é ainda mais chocante é que ela sabia que ele estava trapaceando. Ela derrota o garoto e aponta que a diferença em seu alcance era muito notável. Ele usou levitação para compensar a diferença de altura, e até mesmo aumentou sua espada de madeira. A raiva dela se transforma em admiração, e ela fica pasma ao ver que ele podia usar 2 feitiços ao mesmo tempo, já que até os magos da corte acham isso realmente difícil. Na realidade, Lloyd estava usando 4 feitiços, enquanto pensa em como ela não notou o aprimoramento físico e a magia de controle. O cérebro dela provavelmente explodiria se descobrisse que ele podia usar 4 feitiços de uma vez, então ele decide manter isso em segredo. Depois, Lloyd é forçado a tomar um banho, embora tudo o que ele queira fazer seja ler. As criadas o alertam sobre passar muito tempo na biblioteca, porque o demônio da biblioteca proibida aparecerá para comê-lo vivo. Há muito tempo, Salem foi quase destruída. Após o sacrifício de incontáveis magos, o demônio por trás do ataque foi selado em um livro, e seu nome é Grimório.
Silpha tem certeza de que Lloyd não teria medo de algo assim, mas ele está tremendo de pavor. As garotas discutem sobre quem vai dormir com o garoto assustado, mas Lloyd usa essa oportunidade para escapar. Acontece que Lloyd não tem medo do demônio, ele está apenas animado para encontrar esta biblioteca proibida que fica em algum lugar no porão do castelo. Naquela noite, Lloyd usa a magia do vento para refletir a luz ao seu redor, e se torna invisível. Um guarda diz ao outro para ficar alerta, já que há magia na biblioteca proibida que poderia abalar o reino inteiro, sem mencionar que o demônio selado também está lá dentro. Tudo isso soa perfeito para o nosso protagonista aventureiro, então ele segue para o porão. Os guardas tolos têm certeza de que ninguém conseguiria passar por eles, mas mesmo que alguém o fizesse, 10 magos lançaram seus mais poderosos feitiços de selamento mágico na entrada, para criar uma barreira inquebrável. Isso não é nada para o nosso garoto, no entanto, então ele facilmente quebra a barreira e fica maravilhado com a biblioteca proibida. Lloyd dá uma olhada em alguns dos livros, mas Grimmaur se revela quase imediatamente. Lloyd se apresenta, então Grimmaur se pergunta se o garoto poderia ser legal e quebrar o selo. O selo se degradou ao longo dos anos, então é apenas uma questão de tempo até que ele se rompa de qualquer forma. Grimmaur oferece dar-lhe quantidades infinitas de ouro, mas fica chocado quando Lloyd consegue perceber que ele estava apenas usando uma magia de imitação barata. Grimmaur fica chocado com a compostura do garoto, enquanto Lloyd explica que este reino é onde ele estuda magia, então não pode deixar que algum demônio perigoso o destrua. Grimmaur aponta que não guarda rancor das pessoas desta época, mas Lloyd não acredita nele. Grimmaur faz outra tentativa de convencer Lloyd e oferece ensinar-lhe alguma magia antiga, coisas que foram perdidas por centenas de anos. Grimmaur está realmente falando a língua de Lloyd agora, pois o garoto fica muito interessado. Grimmaur pode perceber que Lloyd tem muito talento, e isso faz Lloyd se lembrar de como lhe disseram que a magia jamais sorriria para ele. Lloyd declara que agora tem um corpo mais privilegiado do que um plebeu, mas Grimmaur apenas se pergunta quem fala assim sobre si mesmo. Lloyd levanta o selo e se prepara para aprender alguma magia antiga. O astuto Grimório simplesmente o ataca com um feitiço insanamente poderoso, e ele se pergunta se isso é lição suficiente para Lloyd. Com Lloyd eliminado, Grimório se pergunta qual deveria ser seu próximo movimento, mas fica chocado ao perceber que Lloyd ainda está vivo. Ele não está apenas vivo, no entanto. Lloyd está maravilhado com o ataque único, e espera que Grimório possa lhe mostrar mais. Grimório ataca furiosamente, mas nada do que ele faz consegue quebrar a barreira. Grimório está perdendo a cabeça de raiva, mas nosso garoto Lloyd está super calmo e usa sua barreira para analisar todos os ataques de Grimório. Este garoto simplesmente não consegue se controlar, pois quer sentir o ataque mesmo correndo o risco de morrer novamente. Grimório fica então absolutamente atordoado quando Lloyd permite que a magia envolva seu dedo, é incrivelmente doloroso, mas o Lloyd obcecado por magia ainda consegue admirar sua beleza. Lloyd pede por mais, então o Grimório enfurecido usa um tempo para invocar um feitiço ainda mais poderoso. Sincronizar duas encantações para um feitiço de uma vez é geralmente impossível, é um tipo especial de conjuração, utilizável apenas por um demônio capaz de ter duas bocas. Grimório está gritando a plenos pulmões para liberar o ataque mais poderoso que consegue reunir, mas nosso garoto Lloyd está apenas analisando o ataque. Grimório fica chocado quando sua magia mais poderosa nem sequer arranha a barreira, e Lloyd admira o quanto de esforço deve ter levado para se tornar tão poderoso. Grimório decide fugir deste garoto louco, mas fica atordoado ao ver que Lloyd ergueu outra barreira. Grimório presume que ele a criou para impedi-lo de fugir, mas Lloyd revela que cometeu um erro há muito tempo, então ele se certificou de ser mais cauteloso com tudo dali em diante. Grimório se prepara para atacar novamente, mas Lloyd já terminou de analisar seus ataques. Lloyd carrega um poderoso feitiço próprio, e exige que Grimório lhe mostre o que ele pode fazer na defesa. Lloyd libera um ataque de fogo massivo, e Grimório se pergunta de onde está vindo toda essa mana. É tarde demais, no entanto, pois o ataque de Lloyd frita completamente o demônio. Lloyd aponta que ele não bloqueou o ataque, mas o demônio apenas se pergunta quem é esse garoto loucamente poderoso. Grimório então testemunha Lloyd restaurar a sala inteira depois que ela foi explodida em pedaços. Grimório nunca havia conhecido um mago tão incrível antes, então ele começou a chamar o garoto de Mestre Lloyd. Lloyd fica impressionado que Grimório sobreviveu ao seu ataque, e isso apenas deixa o pequeno psicopata curioso sobre o quanto Grimório será capaz de sobreviver. Grimório não quer sentir a dor infinita pela qual passaria enquanto Lloyd o testa, então ele se compromete com o garoto. Ele se oferece para servir como seu familiar, então Lloyd concorda. Para não ser descoberto, Grimório se transforma no animal mais fofo que consegue, mas ele pensa no que está realmente fazendo. Ele está usando esse exterior fofo na esperança de que Lloyd eventualmente baixe a guarda para que ele possa pegá-lo de surpresa. Lloyd diz ao demônio para entrar no seu bolso, mas Grimório pensa em como essa é uma decisão tola. Funciona para ele, no entanto, já que se ele chegar tão perto de Lloyd, Grimório tem certeza de que será capaz de controlar sua mente e assumir seu corpo. Grimório pula, mas fica atordoado quando sente a mana de Lloyd.
Grimmer não consegue entender como ela pode ser tão densa e percebe que não será capaz de controlar um único dedo deste monstro. Grimmer não pensa que Lloyd é humano, e ele treme de medo. Lloyd se pergunta se ele está apenas com frio, e Grimmer muda completamente de tom para dizer a Lloyd que ele pode simplesmente chamá-lo de Grim. Grimmer decide ser obediente por enquanto, e Lloyd corre feliz para começar a ler. Algum tempo depois, observamos enquanto o nobre se prepara para o seu dia, e atravessa a mansão. Na biblioteca, Grim avisa a Lloyd que alguém está se aproximando. Lloyd lhes diz para se esconderem, e descobrimos que este nobre é o príncipe Albert. Albert faz uma demonstração de seu poder e surpreende a todos quando consegue atingir um alvo perfeitamente com sua magia. Albert é o segundo príncipe do reino de Salem. Ele se destaca em tudo de tal forma que todos acreditam que ele será o escolhido para ser o próximo rei. Albert tem permissão para acessar instalações como esta e às vezes ele convida Lloyd para acompanhá-lo. Lloyd não consegue usar muito de sua magia no castelo, então ele aprecia quando Albert o convida para o campo de treinamento. Lloyd é o próximo a fazer uma demonstração, mas ele não está interessado no trono, portanto ele não precisa impressionar ninguém. Além disso, se ele mostrasse seu verdadeiro poder, seria forçado a se envolver na luta pelo poder entre os príncipes. Lloyd odeia essa ideia, já que tudo o que ele quer fazer é pesquisar feitiçaria e paz. Grim se pergunta o que ele fará sobre a demonstração, então Lloyd explica que ele simplesmente fará sua bola de fogo curvar para que elas apenas rocem os alvos. Lloyd diz isso de forma tão simples, mas Grim pensa que isso exige ainda mais habilidade do que apenas acertar os alvos. Lloyd dispara e mal roça em cada um. Os espectadores ficam desapontados com isso, mas Grim pensa em como eles deveriam ter percebido o quão impossivelmente difícil é controlar a magia com tanta precisão. O Lloyd, amante da magia, não lhes dá atenção e apenas pensa em como poderia melhorar ainda mais sua técnica. Albert parece saber de algo, mas não menciona nada e apenas diz que Lloyd pode ficar enquanto ele faz uma pausa. Lloyd não poderia estar mais feliz, pois há tantas coisas que ele quer experimentar. Lloyd quer começar tentando a encantação dupla que Grim fez, mas Grim freneticamente lhe diz que é impossível. Essa é uma habilidade única de demônios que podem formar bocas extras. Lloyd pensa que pode ter uma solução, no entanto. Ele se surpreende quando sua ideia funciona, mas Grim fica chocado e aponta que nenhuma pessoa sã jamais tentaria incorporar um demônio em seu próprio corpo. Bem, foi exatamente isso que Lloyd fez, então ele diz a Grim para tentar conjurar uma bola de fogo infernal. Grim declara que isso será moleza para um demônio do seu calibre, mas ele surta quando as coisas não saem como ele planejou. Grim está aterrorizado e se pergunta o que Lloyd fez. Lloyd explica que era apenas um empilhamento de feitiços, uma técnica para comprimir encantações. Ao recitar várias encantações de uma vez, Lloyd consegue encurtar o tempo para conjurar um feitiço. Lloyd levou isso a um nível extremo, pois ele casualmente diz que estava apenas recitando cerca de 100 feitiços em cada linha da encantação. Grim fica atordoado com o quão casual ele está sendo e aponta que, mesmo como um demônio poderoso, ele só consegue empilhar 2 ou 3 linhas de uma vez. Lloyd faz seu próximo teste e descobre que agora pode falar com as duas bocas. Grim entra em pânico, pois teme que Lloyd vá recitar 2 feitiços avançados de uma vez, mas Lloyd simplesmente o silencia. Um poder imenso começa a fluir através dele, enquanto Lloyd usa o feitiço de bola de fogo infernal e bola de água. O pânico de Grim atinge o auge quando ele percebe que Lloyd está tecendo 2 feitiços incrivelmente avançados juntos. A mana está se intensificando a níveis incríveis, e Lloyd não poderia estar mais animado para ver que tipo de poder a encantação dupla traz. Lloyd percebe que não pode liberar o poder no chão, então ele simplesmente o envia para o céu. Isso ainda resulta em uma exibição de poder que pode ser vista de longe. No castelo, alguns servos desejam que Albert não passasse seu tempo com Lloyd, já que Lloyd é apenas uma criança, e ele não é muito bom em magia. Albert lhes diz que eles estão apenas cegos. Ele revela que Lloyd foi capaz de roçar em todos os alvos perfeitamente, exatamente da mesma maneira. Ele fez isso de propósito, então Albert chama Lloyd de gênio. Albert prevê que Lloyd poderia até se tornar o grande sábio e espera que ele seja seu aliado. Os servos têm certeza de que ele será capaz de convencê-lo, mas Albert aponta que ele apenas quer se dar bem com seu irmãozinho. Albert prevê que Lloyd provavelmente já derrubou todos os alvos, mas os servos mais uma vez duvidam da habilidade de Lloyd. Eles acham que derrubar os alvos tão rápido seria impossível para o garoto, e o servo se pergunta por que está tão escuro lá fora. Vemos o porquê, enquanto Grim treme de medo depois de ver que Lloyd abriu um buraco bem na atmosfera. Lloyd entra em pânico, pois não quer que ninguém descubra, mas felizmente as coisas voltam ao normal. Este foi um evento bastante louco, então o aterrorizado Grim mais uma vez se pergunta quem diabos é Lloyd. Na manhã seguinte, Grim se cansa de fazer um monte de tarefas de criada para Lloyd. Ele se acalma, no entanto, e lembra a si mesmo que deve garantir que Lloyd tenha um estilo de vida limpo e saudável em preparação para quando ele assumir seu corpo.
Mais tarde, a fenda no céu aparece no jornal, mas ninguém sabe o que a causou. Lloyd pode ter um TDAH sério, no entanto, pois ele já seguiu em frente. Ele agora está mais interessado em uma nova história sobre aventureiros de alto escalão. Eles limparam uma masmorra de alta dificuldade e retornaram com tesouros preciosos e itens mágicos. Isso soa super divertido para Lloyd, então ele decide ir a uma masmorra. Green aponta que Lloyd causará um pânico em massa se for descoberto que ele se foi, mas Lloyd revela que tem uma solução. Green fica então confuso quando Lloyd tira uma bolota. Sua confusão se transforma em espanto quando Lloyd a usa para criar uma réplica de madeira de si mesmo. É na verdade uma réplica bastante complexa, pois Lloyd lhe deu nervos entre outras coisas. Dessa forma não só se parece com ele, mas também pode fazer movimentos simples por conta própria. Isso ainda não é suficiente, pois Lloyd aponta que ele teria feito isso antes se tivesse certeza de que funcionaria. Infelizmente não é o caso, já que o verdadeiro problema é Silpha. Uma retrospectiva mostra o quanto ela é obcecada por Lloyd, pois notou que ele cresceu 1/4 de milímetro. Este boneco bobo e dançarino que ele acabou de criar não será suficiente para enganá-la, mas Lloyd também tem uma nova solução para isso. Ele sai e vemos que ele deixou Green no controle da réplica, enquanto ainda conseguia se comunicar com ele através de sua mão. As criadas adoram o quão fofo ele é, mas Green pensa em como Lloyd é louco. Lloyd transferiu a alma de Green para a réplica e incorporou seu corpo sem alma em sua mão. Lloyd deixa o resto para Green, e Green admira o quão real a réplica parece. Logo ele percebe que Lloyd não está lá para impedi-lo, e ele tem algumas ideias astutas em sua mente. Nesse momento, Lloyd lhe diz que realmente gosta de ter Green como seu familiar, e isso traz lágrimas aos seus olhos. Lloyd se pergunta se algo está errado, mas Green apenas lhe diz para se apressar e terminar com a masmorra. Lloyd percebe que não sabe onde encontrar uma masmorra, e Green nota que parece que alguém está sendo atacado por perto. No entanto, não é o caso, pois a garota aparentemente indefesa se vira contra seus perseguidores, e ela os destrói completamente. Ela demonstra suas incríveis habilidades de luta, e Green aponta que ela deve ser uma artista marcial. Lloyd leu sobre a técnica de respiração que ela está usando. Ela permite que uma pessoa coloque uma energia chamada Ki em seu corpo, concedendo-lhes força extrema. A garota consegue avistá-los de alguma forma, mas tudo bem para Lloyd, já que ele quer aprender mais sobre a técnica dela. Ele começa a entrar em pânico, no entanto, quando Green aponta que ela pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe. Seu silêncio faz as garotas pensarem que ele é um inimigo, então os rapazes entram em pânico enquanto ela se aproxima deles. Felizmente, Lloyd consegue mudar sua aparência bem a tempo, e se apresenta como Loberto. Lloyd usou um feitiço que lhe permite se transformar em alguém que ele já viu antes. Ele usou a encantação dupla recém-aprendida para combinar sua aparência com a de Albert e criar um visual original. A garota se apresenta como Tal, e Lloyd se preocupa que ela possa suspeitar de algo, já que ela não está se virando. Acontece que Tal está realmente em pânico porque ela acha que Loberto é um gato. Tal passou todos os 18 anos de sua vida treinando. Ela eventualmente escapou do dojo e se tornou uma aventureira em busca de romance. Infelizmente para ela, isso não deu certo, já que a maioria dos caras prefere sacerdotisas frágeis. O tempo dela finalmente chegou, no entanto, então ela jura fazer de Loberto seu namorado. Ela parece bastante ocupada, então Lloyd decide não pedir a ela para limpar uma masmorra com ele, mas ela agarra a chance. Quando entram numa masmorra, Tal está ansiosa para mostrar sua destreza em combate, mas nosso garoto Lloyd está ocupado demais obcecado por umas pedras brilhantes. Tal fica impressionada com o quanto Lloyd sabe sobre sua técnica de respiração, e ela explica que aprender sobre Ki começa e termina com a respiração. A respiração correta preenche todo o seu corpo com Ki e permite que uma pessoa libere surtos de força sobre-humana. O problema é que exige muito treinamento para sequer começar a sentir o Ki no próprio corpo. É por isso que Tal recomenda que Lauertal passe seu tempo encontrando a chave do coração dela. Lloyd ignora completamente a piada sem graça e choca Tal quando consegue usar uma técnica de respiração. Ele explica que apenas a copiou, mas ela avisa que se ele não estiver acostumado, sentirá como se seus pulmões estivessem queimando. Lloyd, porém, está tão maluco como sempre e continua fazendo a técnica. Ele se surpreende ao conseguir sentir a energia dentro de si e fica animado ao perceber que poderá aplicar esse poder à feitiçaria. Tal decide que o ajudará a aprender sobre Ki e o instrui a não parar a técnica de respiração até saírem da masmorra. De volta em casa, Green acha Lloyd louco porque ele tem uma vida tão confortável, mas não se importa com isso. Tudo o que ele se importa é aprender mais sobre feitiçaria. As coisas estão indo muito bem para Green, mas ele fica chocado quando Silpha aparece. De volta à masmorra, Tal mostra a Lloyd como usar um disparo de Ki, e o usa para derrotar o chefe da masmorra. Eles são recompensados com um baú, mas Tal explica que uma masmorra que não se desenvolveu muito não terá um bom saque.
Enquanto olham para o baú, Tal fica impressionada ao ver que Luberto já aprendeu a técnica de respiração de Ki em tão pouco tempo. Tal percebe que ela acabou de tirar a sorte grande. Se ela conseguir envolver Luberto numa relação de mestre e aprendiz, então seu guardião não terá escolha a não ser aceitá-lo como seu noivo. Tal vai abrir o baú, mas Lloyd precisa resgatá-la, pois havia uma armadilha mortal. Um Lich emerge do baú e Lloyd se pergunta se este é o verdadeiro chefe da masmorra. Tal age como se esse Lich não fosse grande coisa, então ela diz a Roberto para sair da masmorra enquanto ela cuida dele, mas ele gostaria de vê-la lutar. A situação é, na verdade, muito pior do que Tal está fazendo parecer, então ela pede desculpas ao nosso garoto e o força a sair da masmorra. Ela reconhece que pode ter quebrado alguns de seus ossos, mas isso é melhor do que ele perder a vida para o Lich. Tal desvia dos ataques do Lich, mas ela pensa em como nem mesmo aventureiros ranqueados são páreo para um Lich. Ela não é tola o suficiente para pensar que pode derrotá-lo, então decide apenas ganhar tempo suficiente para Roberto escapar. Em outro lugar, Lloyd ainda está voando por ter sido lançado por Tal, mas está desapontado, pois havia muito mais que ele queria aprender. Lloyd para e se pergunta se deveria voltar. Ele está dividido porque não sabe por que ela o mandou para fora da masmorra, então pede conselhos a Grimm. Grimm não está respondendo, mas quando o faz, apenas diz a Lloyd para voltar para casa e salvá-lo. De volta à luta, as coisas não estão parecendo muito boas para Tal, pois ela percebe que sua vida está prestes a acabar. Ela tenta recuar, mas fica chocada quando o Lístico começa a falar. Ele explica que come as almas dos aventureiros para ganhar sua sabedoria e habilidades. Ele determina que Tal não vale a pena ser comida porque sua técnica de Ki se resume à magia de baixo nível. No entanto, ele está interessado em Lloyd por causa da rapidez com que ele reagiu à armadilha. Tal aponta que o Lich e Roberto não são nada parecidos. A maioria das pessoas trata as técnicas de Ki como uma perda de tempo, mas Roberto disse que ficou impressionado com isso. O Lich não poderia se importar menos, então Tal o ataca. Uma barreira protege o Lich, mas Tal o ataca furiosamente enquanto explica que ela treina para usar técnicas de Ki desde os 5 anos de idade. Tal realmente mostra o quão brava ela está ao apontar que passou todo o seu tempo treinando, então nunca teve tempo para encontrar um namorado. Sua sequência de ataques termina com um golpe final devastador e ela declara que toda a sua frustração é o motivo pelo qual não se deve mexer com ela. Tal usou muito do seu Ki, então ela não consegue mais mover 1 centímetro. Então as coisas ficam muito ruins para ela quando o Lich revela que ainda está vivo. Tal usou um disparo de Ki com força total para destruir a barreira, mas o Lich revela que foi patético. A extensão total do poder dela é mais fraca do que a magia de um único dedo dele. O Lich joga sal na ferida ao apontar que ela apenas desperdiçou sua vida com todo aquele treinamento. Ele usa um feitiço para esmagá-la com um fragmento mágico, mas o Lich fica chocado quando Lloyd a resgata. Lloyd explica que ele vai assumir, mas não tem muito tempo, então terá que terminar a luta rapidamente. Tal não tem ideia do que está acontecendo enquanto pergunta a Luber o que ele está fazendo ali, mas ela vê que ele ficou muito sério. Lloyd voa instantaneamente para trás do Lich, e Tal ficou chocada ao vê-lo usar a técnica de respiração. O Lich está igualmente surpreso, mas é porque Lloyd usou um feitiço da classe ar chamado Full Sprint, que deveria ser impossível de fazer sem um encantamento. O Lich o ataca, mas ele está em descrença com a força da barreira de Lloyd. Lloyd nem parece interessado neste monstro, pois ele está realmente focado em aperfeiçoar a combinação de Ki e Mana. Ele ainda não conseguiu, mas se lembra de como Tal lhe disse para se concentrar. Lloyd inspira ainda mais ar para seus pulmões enquanto se concentra, e ele acelera aquele feitiço de corrida total. O Lich pensa que Lloyd está tentando fugir, então o ataca, mas Lloyd está, na verdade, apenas inspirando mais ar. Sua barreira está atrapalhando, então Lloyd simplesmente se livra dela, mas o Lich pensa que conseguiu quebrá-la. O Lich burro pensa que tem a vantagem, então ele vai para o golpe final, mas Lloyd desvia de tudo. Tal fica chocada ao perceber que o ataque do Lich não quebrou a barreira. Luberto fez isso sozinho, para que pudesse inspirar ainda mais ar e usar uma técnica de Ki ainda mais poderosa. Lloyd continua a desviar de ataques enquanto também molda seu Ki e Mana juntos. Lloyd choca todos que assistem quando ele usa seu novo poder, mas Lloyd não está satisfeito com ele. Ele faz um pequeno ajuste e ri como um maníaco enquanto desencadeia uma saraivada de ataques contra o Lich. O psicopata exige que o Lich não desista, já que ele está se divertindo e há muito mais coisas que ele quer experimentar. O Lich não consegue compreender o que está acontecendo, pois pensava que Lloyd era apenas um mago. O garoto não está usando nenhum encantamento, porém, e as simples técnicas de Ki de Lloyd estão de alguma forma se igualando à feitiçaria do Lich. O Lich sofre algum dano e percebe que as técnicas de Lloyd estão, na verdade, o superando.
Lloyd aprimora ainda mais seu ataque, então o Lich se prepara para se defender com a barreira, mas não adianta. O ataque corta direto através da barreira e do Lich. Então Tal observa maravilhada enquanto Lloyd declara que conseguiu descobrir. Depois, Tal fica desapontada ao ver que eles só conseguiram uma adaga velha por todo o seu trabalho duro, mas Lloyd pode dizer que ela foi banhada em mana. Ela ainda não acha que é tão boa, então deixa Lloyd ficar com ela. Nesse momento, Lloyd se assusta quando o chão começa a desabar, mas Tal explica que as masmorras desmoronam depois que o chefe é derrotado e o tesouro é levado. Lloyd fica maravilhado, pois pensa que é como uma técnica de sobrevivência usada por lagartos que sacrificam suas caudas para sobreviver. Ele percebe que as masmorras ficam adormecidas no chão até que alguém deixe cair um item mágico. A masmorra absorve o item e lentamente constrói uma masmorra real ao redor dele. Em seguida, ela coleta equipamentos deixados por aqueles que falharam em limpá-la. Então, quando sente que está prestes a ser limpa, ela oferece um dos itens que coletou para poder sobreviver. Isso também é fascinante para ele, mas eles estão ficando sem tempo. Lloyd consegue puxar o baú do chão e eles escapam pouco antes da masmorra desabar. Lloyd se maravilha com a masmorra fechada, enquanto ela reúne suas forças no subsolo até que possa se tornar uma masmorra novamente. Tal reconhece que Loberto era um mago incrível, mas ela se pergunta por que ele escolheu usar uma técnica de QI no final da batalha. Ela questiona se foi por ela, já que o Lich estava zombando dela. Infelizmente para ela, Lloyd revela que ele apenas usou por diversão. Nesse momento, Lloyd se prepara para partir, pois se lembra de que precisa correr para casa. Tal pensa em como a técnica de QI que Lloyd usou é tão avançada que ela nem consegue usá-la, então ela declara que vai treinar duro para se tornar uma garota fascinante para a próxima vez que se encontrarem. Lloyd diz que também vai treinar duro enquanto parte, e Tal espera se tornar o tipo de garota que pode chamar a atenção dele. Nesse momento ela se lembra que não sabe como contatá-lo, mas é tarde demais. Lloyd chega em casa chocado ao ver Grimm em mau estado. Silpha levou o Lloyd falso para treinar, mas ela ficou assustada com o quão fraco ele havia se tornado, então ela jurou torná-lo forte novamente. Grimm agora soluça, pois não teve chance de passar pelo treinamento. Grimm fica desapontado ao ver que Lloyd passou tanto tempo fora apenas por uma espada de porcaria, mas Lloyd explica que é, na verdade, um verdadeiro tesouro. Ele a coloca em água quente e a raspa para revelar que ela realmente foi tratada com essência de mana. A essência de mana é difícil de encontrar e os feitiços de encantamento são difíceis de fazer. A essência de mana é usada para escrever fórmulas mágicas em uma arma a fim de fortalecê-la. No entanto, se falhar, tanto a essência quanto a arma são desperdiçadas. Como a essência de mana é tão difícil de encontrar, Lloyd decide analisar as que ele raspou da faca para que possam fazer algumas eles mesmos. Ele usa um feitiço de purificação para revelar seus componentes, que acabam sendo óleo, prata e algo chamado hematita. A hematita é feita pulverizando o núcleo de um monstro, então é bem rara, mas eles podem fazer um pouco do baú da masmorra. Tudo o que resta é óleo e prata. O pai de Lloyd lhe dá algumas moedas de prata, e ele se pergunta o que seu filho vai comprar com elas. Lloyd e Grimm então vão para seu esconderijo, onde derretem a prata. Depois Lloyd faz uma aposta com Silpha. Se ele conseguir acertar um ataque nela, então ela lhe dará óleo. Lloyd a surpreende com um pouco de magia e se prepara para ganhar esta aposta, mas ele a perde de vista. Silpha se revela e vence a luta. Ela gentilmente ainda lhe dá o óleo, já que está feliz que ele não está tão fraco quanto no outro dia. Grimm os espiona, então ele se sente insultado porque era, na verdade, ele que ela estava chamando de fraco. Ela não deveria ter conseguido vencê-lo mesmo se ele não estivesse usando magia. Então ele se pergunta que tipo de empregada ela é. Silpha então admira o quão impressionante Lloyd é com apenas 10 anos de idade. Ele se destaca com a espada e com a magia, então ela prevê que ele poderia se tornar comandante dos cavaleiros quando crescer. Lloyd apenas agradece pelo óleo, e ela se pergunta o que ele planeja cozinhar com ele. Lloyd e Grimm voltam para seu esconderijo para adicionar o óleo à sua mistura, e eles terminam de fazer a essência de mana. Em seguida, ele pede algumas armas a Albert para que possa testar sua magia de aprimoramento. Albert acha adorável o quanto Lloyd ama magia, então ele pergunta às suas tropas qual deles quer que seu adorável irmãozinho fortaleça sua arma. Todos oferecem suas espadas com entusiasmo, mas só o fazem porque Albert praticamente os ordenou. Na realidade, eles não estão muito animados com isso, já que o encantamento é tão difícil que raramente dá certo. Pior ainda, Lloyd tem apenas 10 anos, então os caras presumem que ele acabará quebrando todas as suas armas. Grimm ouve o quanto eles estão duvidando de Lloyd e ele fica muito chateado. Nós então assistimos enquanto Grimm ajuda Lloyd e declara com raiva que eles vão encantar as armas para valer e torná-las imparáveis. Lloyd então usa o que eles fizeram para escrever um encantamento chamado Boost Power. Lloyd age como um cientista louco, e Grimm fica chocado, pois Lloyd está aplicando 3 camadas de Boost Power. Este garoto é um lunático, pois está preenchendo cada pequeno espaço que encontra com fórmulas de feitiço.
Claro, a espada quebra, pois o aço de que é feita não conseguiu suportar os feitiços que ele estava adicionando a ela. Lloyd percebe que encantar é muito difícil, mas Grimm o encoraja a continuar tentando. Após várias falhas, Lloyd finalmente consegue pegar o jeito. Depois, Lloyd retorna a Albert com 50 das 120 espadas que lhe foram dadas. Ele pede desculpas por quebrar 70 delas, mas na realidade, ele pensa em como realmente conseguiu encantar 80 delas. Albert está em total descrença, já que mesmo um encantador de primeira linha tem uma taxa de sucesso de cerca de 10%. É tão inacreditável que as tropas não acham que ele conseguiu encantar as armas de forma alguma. Eles apenas assumem que ele desistiu depois de arruinar 70 armas e agora está devolvendo o resto sem encantar. Os soldados decidem mentir e dizer que as espadas parecem mais afiadas, mas um deles se surpreende quando sua bainha é cortada ao meio por sua espada. Eles não sabem bem o que pensar disso, mas o pequeno e zangado Grimm se sente justificado. Albert fica maravilhado com uma das espadas mais impressionantes e Lloyd explica que esperava vê-los usar as armas em batalha. Este é na verdade o momento perfeito, pois Albert revela que eles estão indo caçar monstros. Logo depois vemos que Lloyd está acompanhando Albert. Lloyd, claro, tem Grimm com ele, e eles chegam à floresta onde farão sua caçada de monstros. O monstro não está na floresta, porém. Ele está perto de um lago próximo. Lloyd está extremamente animado, já que não é sempre que ele tem permissão para sair do castelo, e ele também quer muito ver suas espadas encantadas em ação. Albert aponta como Silpha nunca sai do lado de Lloyd, e ela o agradece por permitir que ela viesse junto. Albert diz que era apenas justo, já que Silpha é professora e guarda-costas de Lloyd. Ele a provoca insinuando que seus sentimentos por Lloyd podem ser muito fortes, mas Silpha o silencia com uma ameaça. Nesse momento, eles são cercados por kobolds, mas os soldados consideram isso um aquecimento para o monstro. Lloyd finge estar assustado, mas Grimm sabe que Lloyd sentiu a ameaça há muito tempo. Uma das técnicas de Ki que Tal lhe ensinou é chamada detecção espectral. Usando a respiração de Ki, Lloyd agora é capaz de sentir seus arredores o tempo todo. Grimm observa seu mestre e pensa em como Lloyd sempre tem a detecção espectral e sua barreira ativas. Surpreendê-lo é impossível, então Grimm afirma que Lloyd fica mais assustador a cada dia que passa. A luta começa e todos os envolvidos ficam chocados com o quão afiadas as espadas são. Não está apenas cortando os monstros. Está cortando equipamentos de aço como se fosse manteiga. Os soldados estão pirando como crianças com as mãos em uma faca pela primeira vez. Então Lloyd decide que seus encantamentos foram um sucesso. Albert também pensa assim, e ele diz a todos que seu irmãozinho é um prodígio do encantamento. Silpha concorda enquanto está sobre uma pilha de cadáveres de monstros. Mas Lloyd aponta que ele nem sequer encantou a espada dela. Nesse momento, um kobold tenta atacar Lloyd, mas Tal aparece do nada para eliminá-lo. Lloyd quase estraga tudo chamando-a como se ainda fosse Roberto, mas ele se impede bem a tempo. Tal percebeu que Lloyd estava usando técnicas de respiração de Ki, mas ela veio porque pensou ter sentido Roberto. Ao olhar mais de perto, ela também vê muita semelhança entre Roberto e Lloyd. Nesse momento, Silpha elimina outro monstro. Ela elogia Tal por sua assistência, mas a ameaça a não ser tão atrevida com o príncipe Lloyd. Tal aponta que ela sentiu aquele monstro vindo, e as técnicas de QI não devem ser subestimadas. As tensões aumentam entre as duas, então Albert as acalma e convida Tal para se juntar a eles. Naquela noite, Tal ficou chocada ao saber que Albert é um príncipe. Albert também se parece com Roberto, mas não tanto quanto Lloyd, quem ela está procurando agora. Lloyd se esconde por perto e percebe que a proficiência de Tal com Ki a tornou realmente sensível a ele. Ele estava usando detecção espectral e deve ser assim que ela o encontrou. Lloyd decide se esconder em sua barraca, mas, por algum motivo, Silpha estava lá dentro se trocando. Lloyd diz que não precisa que ela o proteja, mas Silpha discorda, pois não gosta de como a garota nova está o perseguindo. Tal invade o local onde estão, então Silpha a chama de idiota, e Tal chama Silpha de empregada pervertida. As duas discutem, então Lloyd usa este momento para escapar. Albert chama Lloyd de conquistador de mulheres e aponta que Silpha mudou muito desde que começou a cuidar de Lloyd. Ela vê muita maturidade em Lloyd, mas Albert avisa que relacionamentos com mulheres podem ser complicados. Nesse momento, as garotas percebem que os soldados as estão observando um pouco de perto demais. Elas os nocautearam todos, então Lloyd ouve a mensagem de Albert alto e claro. Tal explica que foi contratada para limpar um antigo santuário, então Silpha diz a ela para se apressar. Elas quase começam a discutir novamente, mas Albert interrompe e diz que a capacidade de Tal de sentir o perigo é muito útil. Ele gostaria que ela agisse como vigia para eles durante a noite, mas ela aponta que eles não precisarão de um, pois o monstro chegou. O monstro é um lobo-urso, então Silpha diz a Lloyd para ficar atrás dela.
O monstro começa a atacar, e Lloyd aponta como os lobos-ursos são incrivelmente rápidos para o tamanho que têm. Lloyd tenta falar com Grim, mas o pequeno está distraído, pois parece reconhecer o santuário. Tal consegue salvar alguns soldados, mas este monstro é muito resistente. Albert já teve o suficiente, então ele saca sua espada. Ele pede desculpas ao lobo, mas explica que os aldeões locais estão sofrendo por causa dele. Albert usa sua espada enquanto recita um encantamento, e ele libera um ataque incrivelmente poderoso que destrói o monstro. Todos ficam maravilhados que ele o eliminou com apenas um ataque, mas Albert aponta que seu ataque normalmente não é tão poderoso. Só foi possível por causa do encantamento que Lloyd aplicou à sua espada encantada. Lloyd pensa em como ele adicionou um pouco a mais à espada de Albert, mas Grim nem está prestando atenção. Ele está extremamente preocupado e revela que há um demônio selado no santuário próximo. Nesse momento todos ficam chocados, pois o lobo-urso de alguma forma ainda consegue se mover. Outros monstros aparecem do nada, e uma voz começa a falar com o nosso grupo. Ela está chateada por terem ferido um de seus lacaios. A voz se revela de dentro do lobo-urso e se apresenta como o demônio Pazuzu. Ele jura que eles pagarão com suas vidas, e ele envia seus lacaios para atacar. Eles são fáceis o suficiente para fatiar, mas o problema é que eles podem curar instantaneamente. Tal resgata Albert, e ele determinou que o demônio está controlando todos os lacaios. Lloyd se pergunta se este demônio é um conhecido de Grim, mas não é. Grim explica que Pazuzu é capaz de transmutar sua mana para controlar os monstros. Isso faz os monstros pensarem que ele é o mestre deles, mas na realidade sua mana age como cordas para controlá-los como marionetes. Ele também pode fornecer mana através das cordas, e é por isso que os monstros são capazes de se regenerar. Grim declara muito seriamente que as coisas vão piorar se Pazuzu não for derrubado. No entanto, Lloyd não se importa muito, e só quer que Grim lhe ensine transmutação de mana. Silpha deseja que Tal se apresse e faça algo, mas Tal aponta que Silpha não está fazendo nada. Grim diz a Lloyd que essa não é a melhor hora para tentar aprender algo, já que os outros estão realmente lutando por suas vidas. Lloyd tem certeza de que eles ficarão bem, porém, e insiste que Grim o ensine. Enquanto Pazuzu observa a luta, ele aponta que embora alguns de seus oponentes tenham habilidade, a maioria deles só está sobrevivendo por causa de suas armas. Pazuzu então começa a insultar Lloyd, dizendo que ele fugiu como um bebê assustado. Silpha claramente não está gostando do que ele diz, então ele fala que deve ser um trabalho e tanto para ela cuidar de um pedaço de carne patético e inútil como Lloyd. Isso claramente leva Silpha ao limite, e Tal fica apavorada ao perceber. Silpha se afasta do lado de Lloyd, mas ele nem se importa, ainda ocupado demais aprendendo um monte de coisas. Pazuzu continua com as provocações, mas Silpha começa a revidar. Ela diz que todos os lacaios cheiram muito mal e a única coisa pior é o hálito de Pazuzu. Ela decidiu que Pazuzu está interferindo no ar puro de Lloyd, então ela precisa acabar com a vida dele. Silpha saca sua espada com naturalidade, mas Pazuzu explica que eles não têm a menor chance de sair dali vivos. Ele está fornecendo mana aos lacaios, então eles continuarão a se regenerar sem parar, infinitamente. Demônios não têm escassez de mana, então ele também não ficará sem. Pazuzu pensa que fez Silpha chorar, mas ela, mais uma vez, diz que é o hálito dele. Nesse instante, Albert se preocupa quando o demônio a ataca, mas ela está mais do que bem, pois cortou todos os pés do monstro. Ela sugere que ele deixe para trás a bola de pelos que está controlando e avisa que ele perderá ainda mais rápido se não o fizer. Nesse momento, todos percebem que os lacaios pararam de se mover e estão se regenerando mais lentamente. Isso acontece porque o demônio está focado em regenerar seu próprio lobo-urso. Eles podem ter uma chance de vencer sempre que o demônio faz isso, então Albert diz a Silpha para continuar a feri-lo. Ela se prepara para isso, mas Pazuzu pensa que eles são apenas tolos. Ali perto, Grim termina de dar sua lição a Lloyd. Ele explica que Pazuzu deve ter um talento sério para a transmutação de mana, já que não é fácil de fazer, nem mesmo para um demônio poderoso. Grim tenta fazer uma demonstração de controle de mana e explica que um bom lugar para começar é adicionando cor a ela. Depois disso, vem a modelagem e a adição de aromas. Grim até se esforça, mas fica chocado quando Lloyd revela que moldou sua mana em uma flor e até adicionou um aroma. Grim não consegue acreditar que ele fez isso tão perfeitamente já, e ambos tiram um momento para apreciar o cheiro. Enquanto isso, Pazuzu está em grande aflição, pois Silpha está dando uma surra nele. Ele não consegue entender como ela não deixa aberturas e se pergunta como alguém como ela poderia ser uma mera babá. Silpha pega emprestada uma das espadas do soldado e a admira, porque ela foi encantada pelo Lloyd. A obsessão dela por Lloyd fez com que Pazuzu se interessasse por ele, então ele declara que quer dissecá-lo. O demônio exibe sua imensa velocidade, mas continua a insultar Lloyd, o que só deixa Silpha ainda mais furiosa. O demônio a consome e zomba dela por ser uma humana estúpida que caiu em sua provocação.
Ele fica atordoado, no entanto, quando Silpha ainda está viva e ela fatia o corpo do lobo-urso ao meio. Ela declara que esta é a arte de lâmina dupla de sua família e a segue com outra chamada Pardal Mergulhador. Isso corta a cabeça do monstro, então Pazuzu tenta apontar que ela é apenas uma empregada. Infelizmente para ele, isso não é verdade. Então Silpha usa outra arte para destruir completamente o lobo e expor o demônio. Todos ficam absolutamente chocados com o poder dela, e Lloyd percebe que é assim que Silpha fica quando leva as coisas a sério. Ele a admira e memoriza este momento moldando sua mana na forma dela. Silpha fica enojada com a ideia de o demônio tentar machucar Lloyd, então ela declara que a única coisa que ele é digno de tocar é a lâmina dela. Silpha diz ao demônio para fazer as pazes, mas ela fica chocada quando ele começa a fazer algo. Os outros terminam de acabar com os lacaios, mas Albert sabe que não acabou e que eles precisam dar apoio a Silpha. Nesse instante, todos desabam por causa do miasma do demônio, incluindo a própria Silpha. Pazuzu está furioso, já que ele passou mais de um século construindo aqueles fantoches. Ele culpa Silpha por arruinar seu plano e seu ataque a joga no rio. Albert quer ajudá-la, mas sua força está sendo esgotada. Pazuzu revela que este é o seu miasma de dominação e todos aqueles que o inalam caem em suas garras. Silpha aponta que deve ser por isso que cheira tão mal, então Pazuzu fica chateado por ela nunca parar com os insultos. Seu ataque, que era para Silpha, é bloqueado por Tal. Silpha tenta dizer a ela que está bem, mas claramente não é o caso. Silpha tenta permanecer corajosa enquanto diz a Tal para correr, mas ela está simplesmente muito ferida e desaba. Pazuzu está realmente muito impressionado com ela, já que ela absorveu mais do seu miasma do que qualquer outra pessoa, e ainda assim conseguiu desafiá-lo com tanta ferocidade. Até mesmo os monstros que ele controlava caíram sob seu poder em menos de 30 segundos. Pazuzu fica mais intrigado, no entanto, por como Tal não está sob seu controle. Tal o empurra para trás, mas ele acaba apenas a capturando. Pazuzu assume que ela está usando algum tipo de técnica de respiração para resistir ao seu miasma. Ele está correto, mas as coisas ficam ruins para Tal quando sua respiração é interrompida. Pazuzu aponta que ela poderia ter simplesmente fugido, mas esse esquisitão assume que ela ficou porque queria se tornar sua lacaia. Tal empurra o demônio para longe novamente e afirma que há um gato que ela está esperando. Ela parou de brincar, então desta vez ela usa um ataque incrivelmente poderoso. Ela percebe que se empolgou um pouco demais e usou um golpe muito grande. Tal tenta se concentrar em estabilizar sua respiração antes que o demônio contra-ataque, mas ela tem problemas ainda piores, pois é atacada por um dos fantoches. Ela fica chocada que eles já se regeneraram, e o demônio se pergunta quem é esse gato de quem ela estava falando. Pazuzu se cansa de toda a conversa, então ele usa seu miasma de dominação máximo. Ele imagina que ela certamente estará sob seu controle agora. Mas Tal acabou de perceber algo. O gato de quem ela estava falando está muito mais perto do que ela pensava. Ela ainda consegue senti-lo através de todo o miasma de Pazuzu, e isso está lhe dando esperança. Pazuzu ainda não tem a menor ideia de quem ela está falando, então Tal revela que o cara mais gato está vindo para destruí-lo. Infelizmente para ela, o tempo dela acabou, e o monstro fantoche a consome. Pazuzu então volta sua atenção para Silpha, pois ela será uma ótima adição aos seus lacaios. Ele sabe que colocá-la sob seu controle será difícil, mas a força dela justifica o custo. Pazuzu planeja usar toneladas de miasma nela, e Lloyd percebe que deve ter sido assim que ele conseguiu controlar os lobos-ursos. Pazuzu está satisfeito consigo mesmo ao revelar que eliminou os pais deles, e usou seu miasma para substituí-los na mente dos filhotes. Pazuzu se elogia enquanto declara que ninguém pode desafiar sua dominação. Lloyd calmamente diz que Pazuzu é horrível, então Pazuzu fica chocado quando finalmente percebe que Lloyd é de alguma forma capaz de se mover dentro de seu miasma. Ele exige saber como isso é possível, mas Lloyd nem mesmo sabe. O fato de ele não saber é ainda mais chocante, mas Pazuzu fica em descrença novamente quando percebe que Grimm é um demônio. Ele não consegue entender por que um demônio estaria protegendo um humano, e Pazuzu insulta Grimm por parecer tão fofo. Pazuzu o chama de vergonha para a espécie demoníaca, mas Grimm ainda tenta dar alguns conselhos a Pazuzu como um colega demônio. Grimm se contém, no entanto, pois todos os insultos apenas o fazem querer ver Pazuzu ser feito em pedaços. Pazuzu envia seus demônios aterrorizantes para atacar, mas Lloyd está apenas animado para testar sua recém-aprendida habilidade de transmutação de mana. Há uma tonelada de monstros, no entanto, então Grimm diz a Lloyd que ele terá que liberar uma quantidade considerável de sua mana. Lloyd decide qual é a quantidade certa, e Grimm fica impressionado, já que ele sempre teve dificuldade em ajustar sua própria saída de mana. Lloyd visualiza algo gentil e quente, então Pazuzu fica chocado quando Lloyd facilmente tira sua influência sobre os lobos-ursos. Grimm os chama de todos uns molengas, mas Lloyd aponta que ele também pode ter caído sob a influência de sua mana. Lloyd faz um dos lobos-ursos cuspir Tal, e ele fica feliz em ver que ela está bem.
Pazuzu ainda está em descrença por como Lloyd foi capaz de converter toda a sua mana em um campo de flores em um instante, e ele assume que Lloyd deve ser um feiticeiro incrível. Pazuzu tenta controlar seus lacaios novamente, mas Grimm aponta que é tarde demais. Os lobos ursos já se lembraram de seu orgulho como monstros e do fato de que Pazuzu eliminou seus pais. Os lobos ursos irritados atacam Pazuzu, e Lloyd fica impressionado ao ver como eles atacam em bando. Eles são extremamente poderosos dessa forma, e fantoches nunca conseguirão recriar esse tipo de ataque. Pazuzu mostra que ainda é um demônio poderoso e pune os lobos ursos por tê-lo atacado. Ele não se arrepende de ter eliminado os pais deles e os insulta chamando-os de vira-latas sarnentos. Pazuzu está realmente chateado agora e aponta que é isso que acontece quando alguém tenta desafiá-lo. Ele explica que não importa que tipo de feitiços Lloyd use, eles serão ineficazes contra um demônio. Lloyd se lembra que Grimm disse a mesma coisa. Ele disse que demônios não podem ser eliminados por magia. Então Grimm explica que isso simplesmente nunca aconteceu antes. Pazuzu então declara que lhes mostrará seu verdadeiro poder, agora que não está mais fornecendo mana aos lacaios. Lloyd nem mesmo está ouvindo, pois agora está apenas fascinado pelo motivo de a magia não poder eliminar demônios. Ele assume que demônios são apenas muito difíceis de eliminar completamente, mas isso só deixa esse garoto louco ainda mais animado para descobrir o que seria preciso. Pazuzu fica então absolutamente horrorizado pelo poder sombrio que emana do corpo de Lloyd, e Grimm aponta que é por isso que a mana de Pazuzu nunca teve efeito em Lloyd. Lloyd decidiu um dia esconder seu poder para evitar atenção indesejada, e mantê-lo contido o tempo todo é na verdade muito trabalho. Grimm explica a Pazuzu que a mana dele nunca seria suficiente para sequer tocar Lloyd. Pazuzu e Grimm são ambos demônios, mas não há nada que eles pudessem fazer com sua mana que chegasse perto de se comparar ao poder de Lloyd. Lloyd é um pouco psicopata, como sempre, pois está muito feliz por ele ser um demônio para testar todos os feitiços que ele tem querido experimentar. Demônios supostamente não podem ser eliminados por magia, então Lloyd pode se soltar sem qualquer restrição. Pazuzu treme de medo, pois ele só consegue se perguntar como Lloyd tem uma quantidade tão absurda de mana. Ele se pergunta se está tendo algum tipo de pesadelo aterrorizante e fica chocado quando Lloyd tenta colocar uma barreira ao redor dele. As coisas ficam realmente aterrorizantes para ele quando ele percebe que isso não é uma luta para Lloyd. Lloyd apenas o vê como um objeto de teste e está tentando colocá-lo em uma jaula. Pazuzu tenta fugir, e Grimm não o culpa, já que ele faria a mesma coisa. Lloyd está se divertindo muito liberando apenas um pouco de seu poder, mas Pazuzu está correndo por sua vida enquanto evita ser capturado nas barreiras que Lloyd está erguendo. Pazuzu está apenas mal conseguindo escapar, então ele implora para Lloyd parar. Grimm observa com espanto e se pergunta quantos feitiços ele consegue lançar de uma só vez. Lloyd explica que consegue lançar cerca de 20, mas ele se une a Grimm para lançar ainda mais. A vida fica muito mais difícil para Pazuzu, pois ele agora deve desviar de ainda mais barreiras. E ele se pergunta como Lloyd poderia estar cantando tão rapidamente. Pazuzu se elogia por conseguir desviar de tanto, mas isso dura pouco, pois Lloyd usa um feitiço espacial chamado Confinamento Dimensional. Lloyd aponta que o pegou agora, então Pazuzu diz ao feiticeiro psicótico para soltá-lo. Lloyd recusa e aponta que Pazuzu fez coisas terríveis aos lobisomens. Ele não só eliminou os pais deles, como também é claro que Pazuzu fez muitos experimentos de quimera neles. Pazuzu exige que ele seja libertado, pois ele é o demônio destinado a governar o mundo inteiro. Isso não funciona, então Pazuzu oferece elevar o status de Lloyd quando ele assumir o controle do mundo. Isso também não funciona, então ele implora para Lloyd se acalmar. Ele nunca foi atingido por magia de alguém tão poderoso quanto Lloyd, então ele teme que possa realmente morrer. Lloyd parou de ouvir esse cara há muito tempo, pois ele está apenas agora recitando um encantamento louco. Pazuzu continua a implorar por sua vida, mas é tarde demais, pois a magia já está em movimento. Lloyd estima que está atualmente ativando 240 feitiços por minuto. Lloyd fica maravilhado com a beleza que isso tem, então ele decide continuar fazendo isso por mais 30 minutos inteiros. No entanto, nem mesmo apenas 5 minutos depois, Lloyd teme que o demônio já possa estar morto. Grimm esclarece que a feitiçaria afeta os demônios, meio que como sons e luzes desagradáveis afetam os humanos. No entanto, a quantidade pura e esmagadora de magia que Lloyd usou em Pazuzu causou-lhe alguns danos sérios. Pazuzu está agora se desintegrando e pensa em como ele passou um século inteiro criando aqueles monstros. Ele deveria governar o mundo, mas tudo foi posto fim por um garoto que queria fazer um experimento nele. Lloyd já está bastante desinteressado, o que apenas adiciona insulto à ferida de Pazuzu. Nesse instante, Lloyd fica chocado ao ver que todos já estão acordando. Ele não pode deixar ninguém descobrir sobre seu incrível poder, então ele sai correndo para pensar em uma desculpa. Grimm diz a Pazuzu que ele percebeu que as pessoas não querem líderes que reclamam de como as coisas são difíceis para eles.
Eles são mais propensos a se divertir com alguém que está se divertindo de verdade. Lloyd está sempre fazendo o que ele gosta de fazer quando ele quer fazer, então é provavelmente por isso que as pessoas estão sempre se aglomerando em torno dele. Grimm se lembra de manter sua pose de durão e explica que ele não é como aqueles que estão se aglomerando em torno de Lloyd. Ele está apenas reunindo suas forças para que possa se vingar de Lloyd um dia. Nesse caso, Pazuzu decide confiar sua ambição de dominação mundial a Grimm. Grimm aceita e fica feliz em ver que a mana de Pazuzu o restaurou um pouco. Lloyd inventou uma desculpa e diz a todos que um cara chamado Loberto apareceu para derrotar o demônio e salvar a todos eles. Tal ouve isso e se pergunta onde ele está. Todos na cidade celebram o retorno do vitorioso príncipe Albert. Eles acham Lloyd um garoto fofo, mas ele não se compara ao grande Albert, então isso só deixa Silpha chateada. O rei está satisfeito com Albert e se pergunta onde estão os dois aventureiros que o ajudaram. Albert explica que Loberto, na verdade, nunca foi visto, mas nós voltamos para ver o que aconteceu com tal. Ela ficou desconfiada quando percebeu que estava usando o poncho de Lloyd, que a enganou para ir embora, dizendo que Loberto estava por perto. O rei está muito interessado nessa pessoa chamada Loberto, mas Albert chocantemente explica que Lloyd foi quem mais contribuiu para a caçada. Eles só conseguiram sobreviver por causa das armas encantadas de Lloyd, então Albert pensa que Lloyd deveria ser considerado parte da sucessão real. Todos na sala não conseguem acreditar nisso, pois Albert pensa que Lloyd seria um ótimo candidato para o trono. O rei aponta que isso apenas criaria outro rival para Albert. Mas Albert pensa que o trono deveria ser dado a quem for mais digno, mesmo que não seja ele. Ele questiona qualquer decisão que exclua Lloyd apenas por causa de sua juventude. Albert deixa claro, no entanto, que ele não pretende ser superado. O rei está animado com essa grande reviravolta de eventos, e pergunta a Lloyd se ele se juntará à luta. Ele quer saber se Lloyd ficará ao lado de seus irmãos na busca pelo trono. Todos estão maravilhados com este grande momento, mas Lloyd apenas calmamente recusa. Lá fora, o pequeno nerd corre por aí como a criança que ele é, e ele explica que um dos lobos ursos o seguiu para casa. Lloyd acha que é realmente fofo e peludo, então Grimm fica com ciúmes por não receber a mesma reação. Grimm se infla e casualmente se intromete na conversa. Silpha chega para ver o quanto o lobo urso gosta de Lloyd, e Lloyd esconde Grimm dentro de sua pelagem. Lloyd o nomeou Shiro, e ele quer ensiná-lo um monte de coisas. Silpha explica que comandos complexos tendem a ser o domínio de domadores de monstros, então Lloyd considera usar mana para controlar os monstros, assim como eles fazem. Grimm fica impressionado com Lloyd, já que ele recusou uma chance ao trono de forma tão casual. Lloyd sempre se importa apenas com magia, e ele é um verdadeiro maníaco por magia. O rei observa por perto e pensa que Lloyd rejeitou a oferta porque ele é muito modesto. Albert não pensa que essa seja a razão, no entanto, pois ele acredita que a realeza é simplesmente um papel muito insignificante para Lloyd. O rei concorda e está animado para ver o que o futuro de Lloyd reserva. Mais tarde descobrimos que Lloyd ensinou comandos simples ao seu lobo. Shiro aprende esses facilmente, mas comandos complexos são mais difíceis. Lloyd tentou escrever um feitiço de comando em sua mana, mas isso apenas confundiu o pobre animal. Eles decidem falar com o especialista em monstros, e partem para ver a princesa Elise em sua torre jardim. Grimm fica impressionado com todos os monstros que estão lá, e Lloyd explica que Elise é sua irmã, e a sexta princesa de Salem. Ela é uma amante de animais, e isso não significa apenas cães e gatos. Isso inclui todos os animais e até mesmo monstros. Nesse instante, Elise aparece do nada para mostrar muito afeto a Lloyd, mas é demais para Lloyd e ele desmaia. Elise é repreendida por sua criada chamada Ares, mas ela explica que simplesmente não consegue se controlar. Lloyd fica impressionado quando Elise consegue dizer que Shiro é um lobo-urso, mas ela parece meio louca, e Silpha começa a duvidar se ela será capaz de ajudá-los. Lloyd quer dar uma chance a ela, então ele pediu para ver um de seus monstros. Ele fica então chocado quando ela revela que já chamou um. É um Fenrir de classe menor chamado Liro, e Grimm fica chocado, já que é um lobo-urso de nível superior. Lloyd não consegue acreditar que este monstro foi capaz de passar despercebido pela sua detecção de presença. Mas o que é ainda mais chocante é que Lloyd não tem a menor ideia de quando Elise emitiu o comando. O Fenrir soube se esgueirar por trás deles e até pegou a tiara de Silpha. Claramente, Elise deu algumas ordens complexas, e ela fez isso sem sequer mostrar qualquer indicação. Isso excita Lloyd grandemente, então ele implora para Elise ensiná-lo a falar com Shiro. Elise explica com confiança que não será fácil, mas Lloyd prefere quando as coisas não são simples. Elise concorda em ensiná-lo, mas ela choca a todos quando revela que a chave para falar com os animais é o amor. Ela declara que o amor o ajudará a entender qualquer monstro, e isso é demonstrado quando os animais em sua torre vão abraçá-la. Ares pensa que é inútil tentar aprender com Elise, já que ela é simplesmente um prodígio, mas Elise declara que qualquer um pode aprender. Elise faz outra demonstração, mas desta vez os animais exageram um pouco com todos.
Silpha fica chocada ao ver que Lloyd parece estar se interessando por amor, e ela imagina Lloyd pedindo a ela para ensiná-lo mais. Na realidade, porém, Lloyd apenas percebeu que ele estava tentando dar ordens a Shiro, mas sua irmã não estava dando nenhum comando aos seus animais. Em vez disso, ela estava apenas compartilhando sua vontade. Quando ela falou com eles, Lloyd notou que a mana dela não estava saindo de suas mãos. Em vez disso, estava fluindo diretamente de sua cabeça para a deles. Isso significa que ela é capaz de se conectar subconscientemente com os animais usando mana, dando-lhes uma visão direta do que ela quer. Lloyd determina que, em vez de emitir ordens, ele tentará compartilhar uma imagem mental de sua vontade. Lloyd faz exatamente isso, e todos ficam impressionados quando Shiro faz o truque que Lloyd estava tentando ensiná-lo. Lloyd celebra com Shiro, e Ares determina que ele deve ser realmente muito talentoso. A técnica que ele usou é exatamente como os domadores de monstros compartilham sua vontade. Silpha também fica impressionada, mas um pouco desapontada por não ter saído como ela pensava que sairia. Elise está chateada, pois ela aponta que deveria ser amor, e não essas coisas complicadas de compartilhar à vontade. Lloyd explica que o amor, na verdade, desempenha um papel enorme na técnica. Ele se aprofunda ainda mais, o que apenas faz com que todos se apaixonem por ele. Lloyd está feliz por finalmente ter descoberto como se conectar com monstros, e Sylphie declara que é hora de ele dedicar tanto esforço ao seu treinamento de espada. Para a sorte de Lloyd, Albert aparece, pois precisa falar com o garoto. Os dois discutem sobre quem levará Lloyd, e Albert explica que quer apresentá-lo a alguém. É o irmão mais velho de Lloyd, o quarto príncipe chamado Dion. Dion ouviu que Lloyd encantou a espada de Albert, mas ele choca a todos ao dizer que acha isso muito difícil de acreditar. Por essa razão, ele decidiu descobrir se Lloyd está apenas blefando. Albert conta um pouco sobre como Dion estudou forja no exterior, por isso seu interesse em encantamentos. Dion, porém, já está farto de tanta conversa fiada e explica que tem tudo pronto para testar a habilidade de encantamento de Lloyd. Enquanto Lloyd inicia o processo, Dion duvida muito que ele terá sucesso. Encantamentos já são uma habilidade bastante avançada por si só, mas Lloyd aplicar um a uma espada mágica como a de Albert é simplesmente insano. Isso está além do que eles poderiam conseguir até mesmo no exterior. Dion prevê que terá que dar uma lição em Lloyd por mentir, mas fica absolutamente atordoado quando Lloyd termina. Albert não culpa Dion por sua reação, já que até um amador pode perceber que a técnica de Lloyd é completamente única. Dion fica sem palavras, pois só consegue imaginar que tipo de gravação de feitiço Lloyd inventou. Ela possui força reforçada, elasticidade aprimorada, autolimpeza e até mesmo autorreparo. O ceticismo de Dion imediatamente se transforma em entusiasmo ao perceber que Lloyd pode ajudá-lo a alcançar seu maior sonho, o sonho de criar a espada mágica definitiva. Armas encantadas da maneira normal simplesmente não se comparam ao que ele tem em mente. Dion quer que eles gravem o feitiço na arma enquanto forjam o aço. Isso permitirá aplicar magia mais avançada do que o normalmente possível. Eles conseguirão criar uma super arma que só é possível com um encantador e um ferreiro trabalhando juntos. Dion revela que sempre foi muito interessado em feitiçaria enquanto crescia, mas não deu certo porque ele não tinha talento para isso. Seu objetivo é transformar o país deles em um lugar onde todos possam usar magia empunhando espadas mágicas. Lloyd não se importa muito com nada disso, mas está muito interessado no processo de produção. Lloyd concorda em ajudar. Então Dion explica que quer fazer uma espada que atire fogo quando for brandida. Para isso, Lloyd recomenda que usem um encantamento chamado Pyrolance Insinus. O problema é que sua fórmula de conjuração exige 14 partes, e uma espada mágica pode conter no máximo 5. A solução de Lloyd para isso é comprimir essa fórmula em 2 partes. Lloyd a comprime e se prepara para aplicá-la ao aço que Dion está forjando. Os dois ficam chocados, porém, quando apenas a aplicação estilhaça o aço. Lloyd tenta pensar em algumas soluções, mas o aço continua quebrando. Lloyd se sente mal por desperdiçar tanta essência de mana, mas não consegue descobrir o que está errado. Nesse momento, Grimm nota algo sobre a essência de mana e chama a atenção de Lloyd para isso. Dion encoraja Lloyd a continuar tentando, já que ele conseguiu uma tonelada de essência de mana barata de qualquer forma. Lloyd purifica a essência de mana e descobre que ela mal tem hematita. Encantar espadas mágicas exige uma concentração muito maior de hematita, mas esse material é feito de núcleos de monstros e é bem raro. Dion não tem nenhuma, então Lloyd pensa que terá que sair escondido para caçar monstros em uma masmorra novamente. Nesse momento, Silpha tem a ideia de irem a uma masmorra. Lloyd aponta que um príncipe como ele não tem permissão, mas Silpha explica que o rei mudou de ideia após o incidente da caça aos monstros. Ele agora pensa que Lloyd deveria ampliar seus horizontes vendo um mundo mais vasto. Para iniciar essa jornada, eles vão à Guilda dos Aventureiros para que Lloyd possa se registrar como aventureiro. A recepcionista é Ekaterina, e ela faz Lloyd preencher alguns papéis antes de tocar uma bola de cristal que medirá sua força e definirá seu rank de aventura.
Lloyd está familiarizado com bolas de cristal para medir habilidades, já que usou uma quando governava na Academia de Magia em sua vida passada. No entanto, essas estão sob circunstâncias muito diferentes. Lloyd tem certeza de que ela explodirá se ele usar todo o seu poder, e isso atrairia muita atenção. Para evitar isso, Lloyd se concentra muito em suprimir sua mana ainda mais do que o normal. Ele continua a diminuí-la até o nível de uma pulga. Quando ele finalmente toca a bola de cristal, é ridicularizado por receber uma classificação geral de Catarina, porém não está rindo, pois fica chocada ao ver que a classificação mágica de Lloyd é A. Isso é comparável a um feiticeiro experiente, o que decepciona Lloyd, já que ele pensou ter comprimido a mana para 1%. Catarina então declara que Lloyd é o novo aventureiro mais promissor desde aquele conhecido como Lâmina de Prata. Os outros aventureiros ficam furiosos, porém, ao ouvi-la comparar os dois. O lendário Lâmina de Prata atravessou inúmeras masmorras como um demônio, mas desapareceu de repente. Eles acham que uma lenda como ela nunca deveria ser mencionada no mesmo fôlego que um Zé Ninguém de Rank Silva explica que eles querem uma missão de masmorra, mas essas exigem a participação de pelo menos um aventureiro de Rank B. Silva decide se registrar novamente, mas um dos caras pensa que ela deveria ir com ele. Depois que Silva lhe dá uma lição, Catarina diz a ele que ele deu em cima da pessoa errada, pois Silva é na verdade a lendária Lâmina de Prata. Ela explica que se registrar novamente envolve uma demissão de 2 níveis para o Rank C, então isso não funcionará. Nesse momento, Tal chega disposta a ajudar. Silva, porém, nem a reconhece e declara que eles simplesmente voltarão para casa. Tal insiste em ajudar e explica que foi de masmorra em masmorra procurando por Loberto. Visitar todas as masmorras a fez ficar forte o suficiente para ser Rank A. Tal agora oferece sua assistência em troca de conseguir um encontro com Albert. Catarina recomenda uma missão de masmorra enquanto Silva pega o manto de Lloyd de volta. Lloyd fica impressionado com o passado lendário de Silva, e ela explica que foi de quando era muito jovem. O que ela mais se lembra foi sua tentativa falha de derrubar alguns inimigos mortais. Eles são chamados de Guilda dos Assassinos. Este trio então segue seu caminho por uma masmorra, e eles encontram um baú. De volta à forja, Albert vai ver Dion. Dion explica que levará mais alguns dias para Lloyd trazer os materiais de que precisam, mas Albert parece preocupado com o tempo que isso levará. Isso faz Dion perceber que uma guerra se aproxima, então ele diz a Albert para esperar só mais um pouco. Assim que Lloyd retornar, eles poderão produzir em massa espadas mágicas para usar em batalha. Albert explica que eles não deveriam se preocupar em lutar, já que ele os reuniu apenas para que pudessem se dar bem como irmãos novamente. Albert espera que um dia suas armas ajudem a proteger o reino, então ele os encoraja a continuar tentando. Nesse momento, Dion explica que eles devem vir logo, pois Lloyd retornou com o núcleo do monstro. Enquanto fazem a espada, Dion percebeu que Lloyd é um garoto incrível. Albert já está ciente, pois acredita que não há nada que o garoto não possa fazer. Isso se prova ainda mais quando Dion testa a espada mágica que fizeram e ela faz com que o mago Dion cause uma destruição massiva. Lloyd percebe que pode ter exagerado um pouco com a espada, então terá que diminuir o ritmo no futuro. A espada produzida pelos irmãos é então nomeada The Lord. Naquela noite, Lloyd consegue um descanso muito necessário. Ele percebe que Albert tem estado muito ocupado, então se pergunta se algo grande está por vir. Nesse momento, Lloyd sente algo no jardim. É uma sensação muito estranha, quase como se houvesse um buraco no espaço. Shiro é muito perceptivo, mas ele também não notou nada. Lloyd se pergunta o que poderia ser, e vemos uma pessoa misteriosa lá fora. Nesse momento, a garota lá fora fica chocada quando Lloyd aparece instantaneamente diante dela. Lloyd está estranhamente calmo, então ela tenta escapar, apenas para descobrir que está presa. Lloyd explica que só quer conversar, mesmo que ela seja uma intrusa. A garota usa um poder estranho e se desculpa, pois nunca quis ter que usá-lo contra uma criança. Lloyd rapidamente detecta que é um veneno, mas fica chocado quando sua magia de purificação não funciona contra ele. O ataque dela causa muita dor, então a garota se desculpa novamente e revela que nada pode purificar seu veneno. Lloyd pensa em como a purificação pode lidar com todos os venenos conhecidos, então o que ela está usando deve ser uma toxina desconhecida. O mais incrível é que ela está transmutando a natureza de seu veneno com mana. Existem indivíduos raros que nascem com um tipo especial de mana. Aqueles que possuem habilidades particularmente ameaçadoras são temidos e conhecidos como os amaldiçoados. A garota confirma que ela é a amaldiçoada do veneno, conhecida como Ren, a mariposa venenosa. Lloyd fica então chocado quando Ren quebra sua barreira, e ele percebe que ela deve tê-la enfraquecido com seu veneno. Ren o assegura de que ele ficará bem, já que não absorveu muito de seu veneno, mas definitivamente sentirá dor pelos próximos dias. Ren se despede enquanto parte, e Lloyd fica impressionado com a forma como ela escondeu bem sua presença. Grimm chega para apontar que não é hora de ficar impressionado, mas Lloyd explica que está bem, pois está constantemente se curando.
Grimm se pergunta por que ele não parou a garota, então Lloyd explica que preferiu deixá-la guiá-lo até o esconderijo deles. Grimm não tem ideia de quem eles são, então Lloyd revela que Silpha lhe contou sobre a guilda dos assassinos, e ele tem quase certeza de que Ren é uma deles. Eles são um grupo de 6 assassinos, todos com recompensas por suas cabeças. O que mais empolga Lloyd, porém, é que cada um deles tem suas próprias habilidades especiais. Lloyd rastreia para onde ela foi, então Grimm não consegue acreditar que ele é capaz de detectar a garota indetectável. Lloyd explica que a presença dela é como uma fenda no espaço, então é bem fácil segui-la quando se sabe disso. Lloyd vai atrás de Ren, e Silpha chega atrasada à festa. Em outro lugar, Ren é repreendida por não ter eliminado a pessoa que a encontrou. Ren revela que conseguiu algumas informações, porém, ela descobriu que eles estão produzindo espadas mágicas em massa, então devem estar se preparando para a guerra, mas isso apenas deixa um dos assassinos chateado. Ele diz a Ren para parar de agir como o líder deles, Jade, já que ele já se foi há muito tempo. Ren argumenta que Jade voltará, mas eles são mandados parar de discutir, pois estão sendo observados. Lloyd se revela, mas Ren fica chocada, pois ele ainda deveria estar envenenado. Os assassinos ouviram dizer que Lloyd finge ser insignificante, mas na realidade ele é realmente muito poderoso. Nada disso importa, porém, já que Lloyd os encontrou, então ele não pode ter permissão para sair. Este garoto louco ouve isso e decide baixar sua barreira, o que faz Grimm se perguntar o quão insano ele pode ser. Lloyd explica que está enfrentando oponentes com habilidades únicas, e seria uma pena se ele não pudesse experimentá-las. Lloyd usa sua habilidade de rastreamento para imitar a técnica de luta de Tal e diz aos assassinos para virem com tudo. Ele repele o primeiro desafiante e o cara fica impressionado por ele conhecer artes marciais. Lloyd percebe que este cara é realmente muito flexível, e o assassino revela que ele pode até torcer seu corpo inteiro o suficiente para passar pelos menores espaços. Isso é como um roedor, então ele é o amaldiçoado da distorção, conhecido como Babilônia, o rato gigante. Lloyd está maravilhado, pois o corpo desse cara é tão único quanto possível, mas não há tempo para admiração, pois alguém se esgueira por trás de Lloyd. O cara diz a palavra afundar e Lloyd fica atordoado quando seu corpo se torna muito pesado. O nome do cara é Corvo, o raptor sombrio, e a mana em suas palavras o torna um amaldiçoado da maldição. O grandalhão ataca em seguida, mas Corvo é então quem fica chocado quando Lloyd usa força bruta para superar sua maldição. Lloyd fica preso em uma armadilha. O grandalhão se apresenta como Galil, a aranha. Ele é o amaldiçoado da teia, pois pode transmutar a mana ao redor de seu corpo em uma substância pegajosa. Lloyd consegue se libertar e admira como as habilidades dele são tão únicas quanto os rumores dizem. Ele é então atacado por uma garota, mas Lloyd desvia de seus ataques facilmente. Nesse momento, essa garota louca se esfaqueia na perna, e Lloyd de alguma forma sofre dano na sua perna. A garota revela que é Talia, a das 100 dores, e ela é capaz de compartilhar dano com qualquer um que ela veja. Ela é a amaldiçoada da dor, e Lloyd só consegue imaginar como sua habilidade funciona. As apresentações acabaram, e Talia fica feliz em ver que conseguiu ensinar a Lloyd o que é o medo. Ela fica chocada, porém, quando Lloyd revela que não tem medo. O que é ainda mais surpreendente, no entanto, é que Lloyd conseguiu curar instantaneamente as feridas de facada de ambos, mesmo que elas tivessem perfurado completamente. Este garoto realmente mostra o quão louco ele é ao começar a se perguntar o que acontecerá se ele ferir Talia. Curar a si mesmo a curou, então ele se pergunta se qualquer dano que ele causar a ela será refletido de volta para ele. Lloyd usa magia de aprimoramento para fazer lâminas de um pano rasgado e usa perseguição para imitar a técnica de luta de Silpha. O pequeno psicopata agora diz aos assassinos para se prepararem, pois ele quer ver o quão bem eles conseguem se defender. Os assassinos percebem que ele se parece exatamente com uma espadachim que os traumatizou antes, e eles ficam aterrorizados. Lloyd inicia seu ataque, e os assassinos ficam chocados ao ver o quão proficiente ele é com espadas e artes marciais. O que torna ainda mais difícil de acreditar é que eles ouviram que Lloyd é um prodígio da magia. Lloyd quase fatia a Babilônia ao meio, mas fica impressionado quando o rato gigante relaxa seu corpo no momento do impacto para dispersar o dano. Os outros assassinos tentam se unir contra Lloyd, mas acabam apenas se machucando. Lloyd lança um ataque contra a Babilônia, e é tão rápido que Babilônia não consegue dizer a palavra parar para forçar Lloyd a parar. Lloyd então usa um ataque de pardal gêmeo, e Babilônia só consegue dizer a palavra bola. Lloyd se pergunta se ele teria ficado careca se Babilônia tivesse dito a palavra, mas fica feliz por não ter descoberto. Galil quer se vingar, mas sua teia gruda em tudo, e ele coloca Talia em uma situação embaraçosa. Lloyd ataca Talia em seguida, mas ela revela que se ele a danificar, ele também sofrerá dano. Ela presume que ele recuará, então fica chocada quando Lloyd está realmente animado para experimentar como seria isso. Lloyd a lança longe, causando danos massivos a ambos, mas Lloyd está apenas feliz que funcionou. O grandalhão então o captura em suas teias, mas Lloyd escorrega para fora de suas luvas e desfere um soco de trovão massivo.
Lloyd está sangrando pela boca a essa altura, então ele parece ainda mais louco quando diz a Ren para mostrar seu veneno novamente. Galil diz a ele para não forçá-la, porque ela não consegue controlar sua mana de veneno tão bem, e se ela a usar, todos serão pegos nela. Lloyd percebe que nenhum deles realmente parece conseguir controlar seus poderes tão bem, e Galil confirma isso. Ele explica que se eles fossem capazes de controlá-los, talvez não tivessem sido forçados a se tornar foras da lei. Em sua fúria, Galil ataca Lloyd, mas Lloyd o impede facilmente. Ren tenta resgatar Galil enquanto ele grita de agonia, mas Lloyd a impede também. Ela está determinada a se vingar pelo que Lloyd fez a Galil, mas Galil revela que está bem. Na verdade, ele está melhor do que bem, pois sua mana parece estar sob controle por algum motivo. Todos ficam então chocados quando Lloyd revela que gravou o feitiço diretamente nas costas de Galil para que ele possa controlar seu poder. Lloyd admite nunca ter gravado um feitiço no corpo de uma pessoa antes, mas fica feliz que funcionou. Galil desaba pois a maldição finalmente acabou, mas Lloyd aponta que é melhor do que isso, pois ele agora pode controlar sua mana à vontade. Os outros observam em choque, então Lloyd lhes diz que é a vez deles. Lloyd os grava também, e eles ficam aliviados por finalmente conseguirem controlar sua mana. Corvo é o próximo a desabar em lágrimas, pois fazia muito tempo que ele não conseguia falar normalmente. Todos celebram, mas Ren finge que não se importa. Ela diz que está chorando por um motivo diferente, mas não consegue esconder o fato de que está feliz por finalmente poder usar o que quiser, já que seu veneno não destruirá mais suas roupas. Lloyd fica feliz que tudo parece estar dando certo, mas Ren não gosta que Lloyd seja permitido se tornar um deles. Os outros apontam que devem o mundo a ele, e insistem para que ela apenas se prepare para a festa de boas-vindas. Ren tenta apontar que ele produziu armas de guerra em massa e se esgueirou para o covil de assassinos. Ela acha que ele é louco demais para se juntar a eles, mas Grimm explica que Lloyd fez essas coisas apenas por diversão. Lloyd quer ver o que eles podem fazer com seus poderes agora que podem controlá-los, mas Galil acha que eles lhe devem uma explicação primeiro. Lloyd diz que está tudo bem, mas eles querem contar a ele sua história. Lloyd tenta dizer a eles que realmente não precisam, mas eles insistem. Lloyd não está realmente interessado na história da Guilda dos Assassinos, mas tudo isso muda quando Galil fala sobre o líder deles. O líder deles é o amaldiçoado Fantasma, e ele tem o poder de teletransporte. Ele é chamado Jade, o Lobo das Sombras. Um olhar para o passado mostra Jade retornando ao esconderijo deles depois que sua habilidade o teletransportou para algum lugar aleatoriamente e contra sua própria vontade. É uma maldição terrível, e a maldição de Jade pode ser a pior de todas. Naquele dia, Jade decidiu que eles se tornariam a Guilda dos Assassinos. O plano era aceitar trabalhos obscuros, que a Guilda dos Aventureiros nunca se dava ao trabalho de fazer. Eles então deixariam o emblema da Guilda dos Assassinos, que é uma moeda, na cena para que as pessoas soubessem que sua existência estava contribuindo para a paz mundial. A ideia era fazer isso para que um dia, eles não tivessem mais que se esconder e pudessem viver à luz do dia. Galil continua com sua história. Lloyd deseja que ele falasse mais sobre a habilidade de teletransporte. Galil explica que, justamente quando as coisas estavam começando a parecer promissoras, eles ouviram que o Lorde de Lourdes estava se preparando para a guerra, e foi então que algo aconteceu com Jade. Nesse momento, todos ficam chocados quando um envelope aparece do nada. Um tempo depois, Sylpha invade o covil dos assassinos procurando por Lloyd, mas ele não está lá. Ela ainda consegue sentir o cheiro dele, e nota que um bilhete foi deixado para trás. O bilhete é de Lloyd, e ele explica que foi visitar o Lorde de Lordes com a Guilda dos Assassinos. Albert treme de puro medo ao ler a carta e se pergunta como isso pôde ter acontecido. Ele teme que Lodiz e os assassinos estejam trabalhando juntos, e que tenham feito Lloyd de refém. John o acalma, então Albert concorda que iniciar uma guerra com Lodiz não é a resposta. A guerra deveria ser apenas a última opção, então Albert jura buscar uma resolução pacífica até o fim. Nesse momento, Sylpha revela que encontrou as roupas de Lloyd no covil dos assassinos. Eles temem o pior, então Albert esquece completamente tudo o que acabou de dizer, e ambos concordam instantaneamente que a guerra é a única opção. Em outro lugar, vemos que Lloyd não é refém de forma alguma, e ele é, na verdade, quem está liderando o ataque. Então, descobrimos que a carta que apareceu era de Jade. Ele explicou que derrubou os governantes de Lordiz que estavam se preparando para a guerra e agora ele é o Lorde. Jade finalmente alcançou seu objetivo, então ele convida os outros membros da Guilda dos Assassinos para a mansão do Lorde para que possam celebrar. Ele queria que todos vivessem juntos novamente, então todos os assassinos se alegraram porque Jade estava cumprindo sua promessa a eles. Galil agradeceu a Lloyd por ajudá-los, e jurou que eles o retribuiriam um dia. Ren, porém, tinha um pedido para Lloyd e perguntou se ele poderia ir com eles para que pudesse imprimir o feitiço em Jade também. Lloyd não se importou em ajudar, mas revelou algo suspeito a eles. Ele apontou que a carta foi teletransportada com precisão para a localização exata deles. Esse tipo de realocação é um dos assuntos mágicos mais complexos e um que ninguém conseguiu desvendar ainda.
Não é o tipo de coisa que alguém faz por acidente. Os outros percebem que isso deve significar que Jade estava mentindo sobre não conseguir controlar seu poder, e começam a se perguntar se podem realmente confiar no que ele disse na carta. Eles se perguntam se ele está tentando armar uma armadilha, mas Ren mantém uma atitude positiva e quer acreditar que Jade apenas aprendeu a controlar seu poder. De qualquer forma, Lloyd acha que não precisará ir junto, então Ren fica desapontada. No entanto, ela fica chocada quando Lloyd anuncia que irá de qualquer maneira, pois seu interesse em teletransporte exige isso. Ren começa a ter suas dúvidas sobre Jade, mas Lloyd a assegura de que cuidará de quaisquer problemas. Lloyd diz a todos para apenas segui-lo, e Galil fica impressionado ao afirmar que a bondade de Lloyd não tem limites. Depois de viajar uma longa distância, o grupo precisa parar um pouco porque a viagem cobrou seu preço dos assassinos. Lloyd aponta que eles só estão voando há 10 minutos, mas simplesmente não estão acostumados. O voo de Lloyd é tão estressante para eles que Babylon até se curvou tanto para trás que agora está preso. Lloyd concorda em fazer uma pausa, então Ren corre para encontrar comida para todos. Ren cresceu na floresta e Babylon percebe que ela está tentando se exibir para Lloyd. Ele revela que, quando Ren era muito jovem, seu veneno acabou tirando a vida de seus pais. Ela vivia na floresta completamente sozinha, e Jade foi quem a acolheu. Então, vemos quando Jade trouxe Ren pela primeira vez para o esconderijo deles. Os outros ficaram aterrorizados com o comportamento selvagem dela, pois ela rosnava para eles, mas Jade disse que ela ficaria bem. Ele prometeu que poderia ensiná-la a se dar bem, e Ren pareceu entender. Jade a envolveu para que seu veneno não os machucasse, mas os outros ainda se preocupavam. O despreocupado Jade apenas pensou que ela cheirava a flores, mas acabou sendo envenenado. Os outros tinham certeza de que Ren não poderia ficar perto de outras pessoas, mas Jade prometeu viver com Ren aconteça o que acontecer. Enquanto Jade a segurava acima da cabeça, ele pediu aos outros que o ajudassem a criá-la. Talia concordou em fazer algumas roupas para Ren, e Galil afirmou que seria o professor dela. Até Babylon colaborou, tentando fazer uma comida que pudesse neutralizar veneno, e Ren se emocionou até as lágrimas com os gestos deles. Jade criou um feitiço para suprimir o veneno dela, e eles o implementaram nas novas roupas dela para que Ren pudesse se juntar oficialmente a eles. Ren estava sobrecarregada de emoção, e Jade tem sido como um irmão mais velho para ela desde então. Lloyd admira o feitiço que Jade colocou nas roupas dela, e ele diz que gostaria de conhecê-lo. Grimm fica chocado ao ver Lloyd demonstrando interesse em outro ser humano, então isso deve significar que Jade é bem poderoso. Um tempo depois, Ren mostra a todos o ensopado que ela fez, mas não é muito apetitoso. Eles querem que Crow use sua fala amaldiçoada para deixá-lo mais saboroso, mas Ren o impede com um soco envenenado e exige que eles experimentem primeiro. Os outros a convencem de que Lloyd não vai gostar do ensopado dela, porque ele é um príncipe, mas ficam chocados quando Lloyd começa a devorá-lo. Acontece que Lloyd estava completamente falido em sua vida passada, então ele costumava comer comidas muito piores, e o ensopado na verdade tem um gosto muito bom para ele. Os outros gostam muito mais de Lloyd por isso, então eles seguem o exemplo dele e começam a comer o ensopado. Ren, na verdade, nunca conseguiu cozinhar antes porque seu veneno sempre entrava na comida, então ela está muito feliz agora e espera que Jade possa provar a comida dela. Outro flashback mostrou que Jade disse a todos que a guilda estava reconsiderando as recompensas por suas cabeças. Todos celebraram a possibilidade de um dia poderem viver vidas normais, mas Jade revelou que tinha algo a confessar. Ele inicialmente disse a eles que era apenas um pária qualquer, mas na realidade, ele é o terceiro filho do Lorde de Lordest. Lordest é governado por sua família, mas eles são bem malignos. Eles planejam a guerra todos os dias como um bando de animais sedentos por sangue. Jade estava procurando uma maneira de parar a guerra, e foi por isso que ele formou um grupo de assassinos. Jade admitiu tê-los manipulado, então ele pediu desculpas. Jade pensou que estava lhes dando uma grande notícia, então ficou surpreso quando disseram que já sabiam. Todos estão bem calmos sobre isso, mas Ren estava em completo choque. Todos explicaram que cada um tem seu próprio passado, mas o que importa agora é que Jade deu a todos uma esperança de uma vida melhor. Todos estavam animados para ajudar Jade a eliminar sua família maligna, mas Jade declarou que queria fazer isso sozinho. Se a guilda descobrisse que eles o ajudaram, ele tinha certeza de que suas recompensas disparariam. Jade não podia deixar isso acontecer, então ele queria lidar com isso sozinho. Jade afirma que seu corpo é amaldiçoado, sua família é uma maldição e toda a sua vida pareceu uma maldição. No entanto, ele se sente abençoado por ter conhecido todos os seus amigos. Todos começam a chorar enquanto Jade explica que gostaria de viver com todos eles pelo resto de sua vida, mas não pode. A família dele vai começar uma guerra um dia, e ele não pode simplesmente ficar parado e ignorar isso. O único pedido de Jade é que eles mantenham a guilda funcionando mesmo que ele nunca retorne de Lordist. No entanto, se ele tiver sucesso em seu objetivo, então ele se tornará o governante de Lordist, e promete torná-lo um território onde Blythe possa viver feliz. Mais importante, porém, significaria que todos poderiam viver juntos. De volta ao presente, Lloyd adormece após a refeição. Os assassinos acham que ele é um garoto fofo por adormecer tão facilmente, mas Grimm aponta que esse garoto tem uma barreira de alta resistência ao redor dele o tempo todo.
O grupo começa a temer que Jade possa estar sob o controle de sua família, então eles decidem explorar a mansão primeiro. Eles não querem incomodar Lloyd, então o deixarão do lado de fora. Os assassinos querem que Grimm fique e proteja Lloyd, mas ele explica que Lloyd é praticamente invencível mesmo dormindo. Grimm está mais preocupado em ser repreendido por Lloyd se algo acontecer aos assassinos, então ele decide que irá com eles. Eles chegam e encontram uma festa bem normal, sem sinais de agressão, então Grimm acha que deveriam voltar quando tiverem Lloyd com eles. Ren acha que é uma ótima ideia, pois quer apresentá-lo a Jade. Galil concorda e parece se lembrar que Jade mencionou estar interessado no 7º príncipe antes. Justo então, eles são encontrados por um estranho que anuncia a chegada deles a todos. Os assassinos se sentem deslocados, pois nunca aprenderam seus modos. Grimm decide ir buscar Lloyd, mas Ren está nervosa para ver Jade e pede que ele fique. Justo então, Jade chega e todos os assassinos ficam muito emocionados. Jade troca para suas roupas antigas e todos percebem que ele usou teletransporte para fazer isso. Jade explica que acabou de aprender a controlar seu poder, então todos ficam aliviados por ele não ter mentido para eles. Grimm encoraja Ren a falar com Jade e todos ficam emocionados quando ela não consegue encontrar as palavras certas para dizer a ele. Jade diz que sente o mesmo e Grimm percebe que este é um bom momento para ir buscar Lloyd. No entanto, assim que ele sai, Jade decide o que quer dizer e ele lhes diz para se curvarem. Chocantemente, todos os convidados da festa se transformam em criaturas monstruosas e todos os assassinos são forçados ao chão. Todos ficam chocados quando percebem que isso é como a habilidade de fala amaldiçoada de Crow, mas muito mais forte. Jade anuncia que seu plano foi um sucesso e ele ignora os apelos de Ren por uma explicação. Jade prometeu que traria sangue aos monstros e esse cara maligno esqueceu o nome de Ren. Justo então, Grimm lança um ataque contra Jade e diz aos assassinos para fugirem. Ele considera dizer-lhes para pegarem Lloyd, mas percebe que a situação é tão ruim que eles deveriam dizer a Lloyd para fugir também. Grimm descobriu a verdade por trás do que está acontecendo, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Jade o lança para longe com apenas um chute. Jade acha risível que um mero demônio tente interferir, então ele o chama de imbecil. De volta à floresta, Grimm aterrissa perto de Lloyd e ele está aterrorizado com o pesadelo que se desenrolou. Ele percebeu o que Jade está procurando e chama os assassinos de pobres coitados. De volta à mansão, Ren implora para Jade explicar o que está acontecendo e os monstros zombam dela por ser uma humana estúpida. Justo então, demônios emergem dos corpos dos monstros e Jade explica que os trouxe do submundo. Acontece que esse cara não é Jade de forma alguma e seu verdadeiro nome é Gisarmi. Ele é do submundo, e veio para esta região porque queria desesperadamente algo. O que ele queria era, na verdade, o corpo de Jade e a habilidade de teletransporte que ele possui. Ren então fica horrorizada quando Gisarmi explica que Jade está morto porque ele tomou conta de seu corpo. Gisarmi piora a situação, explicando que levou meses para desgastar na mente de Jade. Ele atormenta Ren dizendo como Jade gritou em agonia enquanto ele esvaziava seu coração. Ren fica furiosa, mas Gisarmi simplesmente a silencia. O maligno Gisarmi agora os tortura, enquanto explica que Jade implorou para ele não machucar seus amigos. Ele se importava tanto com eles, e pensar neles foi a única razão pela qual ele conseguiu resistir ao controle de Gisarmi por tanto tempo. Conforme o controle de Gisarmi sobre o cérebro de Jade se apertava, ele começou a aprender sobre os amaldiçoados. Gisarmi percebeu que os corpos dos amaldiçoados seriam os vasos perfeitos para seu exército de demônios, então ele decidiu enganar os assassinos para que viessem. Jade sabia disso, então ele decidiu tirar a própria vida, sabendo que isso eliminaria Gisarmi também. Gisarmi o deixou fazer isso para que ele pudesse sentir a dor, mas no último segundo ele curou o corpo deles. Gisarmi agora zomba de Jade por deixar sua determinação ir para o lixo. E todos os demônios riem dele. Ren exige que ele se cale, mas Gisarmi continua. Ele explica que Jade tentou tirar a própria vida de várias maneiras diferentes depois disso, revivendo o inferno repetidamente. Isso apenas fez sua mente se corroer mais rápido e eventualmente sua mente deixou este mundo de uma vez por todas. Ren não aguenta mais, mas Gisarmi não se importa, e ele esmaga o presente que Jade lhe deu. Os demônios querem se apressar e tomar seus corpos, mas Gisarmi lhes diz que precisam ter cuidado. As habilidades deles são perigosas, e todos riem quando ele explica que Ren tirou a vida de seus próprios pais com seu veneno. Os outros assassinos ficam furiosos porque sabem o quanto aquela dor causou a Ren, e agora este monstro está usando a voz de Jade para zombar dela. Todos querem desesperadamente atacar Gisarmi, mas seus corpos simplesmente não se movem. Pouco antes de Gisarmi deixar os demônios começarem a escolher os corpos, ele nota uma marca no corpo de Ren que não estava nas memórias de Jade. Gisarmi usa a fala amaldiçoada para forçar a Ren a dizer quem desfigurou sua propriedade, mas ele fica irritado quando ela resiste.
Rand só consegue resistir mordendo o próprio lábio, fazendo-o sangrar, e Gisarm percebe que ela está fazendo isso para proteger seus camaradas. O monstro astuto a força a ter uma visão com Jade, e ela lhe diz que pode controlar seu veneno graças a um feitiço que alguém colocou nela. Gisarm quase tem o que quer, então ele usa sua fala amaldiçoada nela novamente, causando-lhe muita dor. Ele a instrui a entregar seus amigos dizendo quem colocou um feitiço nela, e ela grita de dor. Justo então, uma luz brilha no céu noturno, e todos os assassinos ficam chocados quando uma barreira os cerca. Gisarm tenta ver o que está acontecendo, mas é tarde demais, pois um ataque massivo desaba sobre a mansão. Isso deixa uma cratera enorme em seu rastro, chocando a todos, e Rand desaba ao perceber que Lloyd foi quem o salvou. Lloyd responde à pergunta que Gisarm queria tanto saber, revelando que foi ele. Os demônios tremem de medo enquanto olham para o buraco gigante no chão, e Rand soluça enquanto conta a Lloyd o que aconteceu com Jade. Lloyd a acalma enquanto a cura, e ele explica que Grimm já lhe contou tudo. Está claro que Gisarm está atrás deles, então Lloyd diz aos assassinos para irem embora, e ele cuidará de tudo. Rand fica chateada quando Galil os força a escapar, mas ele aponta que há demônios por toda parte. O que é ainda mais aterrorizante é que Gisarm é um monstro além da compreensão deles. Todos os monstros procuram desesperadamente por Gisarm no buraco, mas temem que ele não esteja mais vivo. Justo então, Gisarm reaparece, enviando um monstro para a lava, e aterroriza os monstros restantes perguntando o que eles estão fazendo ali. Ele os lembra que os assassinos são especialistas em se esconder e que talvez nunca mais os encontrem se eles escaparem. Gisarm instrui os monstros a irem atrás deles e ameaça acabar com suas vidas se não os capturarem. Os monstros vão atrás dos assassinos, mas Lloyd declara que não os deixará ir, e ele usa outro ataque insanamente poderoso. Ele ilumina toda a área e os assassinos podem dizer que é obra de Lloyd. Os demônios chamam Lloyd de maníaco, e Gisarm usa sua fala amaldiçoada dizendo morra, e um ataque é lançado contra Lloyd. Lloyd fica chocado ao ver o ataque passar por sua barreira, e esse garoto louco realmente considera deixar que o atinja para ver o que acontece. Grimm o incita Peter a apenas desviar do ataque, então Lloyd o faz, e ele acaba atingindo um demônio. Lloyd analisa o ataque para ver que ele elimina instantaneamente o que atinge, por parada cardíaca. Grimm implora para Lloyd fugir, e aponta que Gisarm é capaz de usar sua mana para criar os ataques sem precisar lançar um feitiço. É como a fala amaldiçoada de Crow, mas é muito mais eficaz. O ataque ser criado a partir de mana é o motivo pelo qual ele consegue passar pela barreira de Lloyd. Lloyd poderia dominar a mana de alguém se fosse como Pazuzu, mas o ataque de Gisarm pode realmente ser capaz de perfurar seu coração. Grimm explica que os demônios são divididos em classes de 1 a 10. Os lacaios de Gisarm estão na 10ª classe, e é por isso que a magia funciona contra eles. Pazuzu estava na 8ª classe, e Grimm está na 3ª. Lloyd assume que Gisarm está na 1ª classe, mas Grimm revela que ele é algo pior. Gisarm é o que eles chamam de realeza de outro mundo, um Lorde Demônio contra quem 100 demônios de 1ª classe não teriam a menor chance. Eles são verdadeiras catástrofes vivas na escala de um desastre natural. Grimm teme que até mesmo Lloyd seja superado desta vez, mas ele fica chocado quando Lloyd simplesmente voa direto para o cara. Gisarm diz que tem algum conhecimento sobre Lloyd ser o 7º príncipe por causa das memórias de Jade, e ele explica que Jade queria conhecer Lloyd. Lloyd está chateado que Gisarm arruinou essa possibilidade, mas Gisarm aponta que Lloyd arruinou a festa dele ao fazer um buraco gigante no chão. Grimm está aterrorizado, pois Lloyd está claramente se preparando para lutar, e Lloyd diz que não gosta de como Gisarm está atrás da guilda dos assassinos. Gisarm também está se preparando para a batalha, e os dois expressam que estão apenas procurando por entretenimento. Grimm tenta mais uma vez fazer Lloyd fugir porque as chances são muito ruins. Lloyd percebe que não será capaz de destruir Gisarm facilmente como fez com os demônios no chão, mas Grimm não consegue acreditar que ele chamou aquilo de fácil. Até mesmo demônios de 10ª classe são fortes e eles têm resistência natural à feitiçaria. Gisarm está em um nível completamente diferente, e mana de alta pressão pareceria apenas ondas suaves para ele. Justo então, Gisarm lança um ataque contra Lloyd, e Grimm fica atordoado que ele quase perfurou completamente a barreira de alta resistência de Lloyd. O mais aterrorizante é que Gisarm está perfurando várias camadas com apenas pequenos fragmentos de sua mana. Gisarm está intrigado com a barreira de Lloyd, então ele cria lanças de mana maiores e planeja colocá-la à prova. Gisarm lança o ataque e Lloyd faz o seu melhor para desviar do máximo que pode. As lanças causam danos massivos por toda parte, mas Lloyd se sai bem ao evitar ser atingido. Justo então, Grimm fica chocado quando Lloyd precisa parar porque Gisarm se teletransportou bem na frente deles. Gisarm chuta a barreira, e Grimm fica atordoado que ele conseguiu quebrá-la com apenas um chute normal.
Gizarme combina as lanças para criar um ataque enorme, mas Lloyd consegue bloqueá-lo com uma de suas estátuas gigantes. Os assassinos não conseguem acreditar na luta insana que estão assistindo, e os demônios percebem que seu alvo está bem ali. Os demônios vão atrás dos assassinos, e Babylon corre para abrir o portão. Ren se preocupa com Lloyd e vemos que Grimm está em lágrimas de medo. Lloyd, no entanto, diz a ele para se acalmar porque ele precisa de algo. Gizarme fica surpreso que ele só conseguiu pressionar Lloyd usando seu teletransporte, mas Lloyd aponta que nem é o teletransporte dele. Gizarme diz que Jade nunca consegue controlar o poder, mas ele sim. Humanos parecem ser incapazes de usar as habilidades sem a ajuda do feitiço de Lloyd, mas Gizarme explica que para a sua espécie, que são mestres natos de mana, controlar as habilidades é simples. Ele tem pena dos amaldiçoados que são dotados das habilidades, mas lhes falta a sabedoria para usá-las. Gizarme pensa que eles deveriam ficar felizes em se sacrificar porque um amaldiçoado só está completo quando se torna um receptáculo para um demônio. Gizarme planeja mostrar a ele o que o verdadeiro poder pode fazer e ele se pergunta se Lloyd vai defender, desviar ou fugir. Justo então, Lloyd é chocantemente perfurado no peito pela lança de Gizarme, e Gizarme revela que Lloyd nunca teve realmente uma escolha. Não há contra-ataque para o seu ataque, então Gizarme envia várias outras lanças direto através de Lloyd. Perto dali, Galil lembra aos outros assassinos que Lloyd lhes deu a capacidade de controlar seus poderes. Eles não podem desistir sem lutar, então Galil começa prendendo os demônios que avançam. Sua teia endurecerá como uma rocha em poucos segundos, mas os demônios dizem que isso é mais do que tempo suficiente para eliminar alguns humanos. Kor, no entanto, não lhes dá a chance e os força ao chão. Babylon abre o portão para que possam escapar, mas Galil fica chocado quando os demônios se libertam de sua teia. Eles dizem que os assassinos não podem escapar, mas Talia enquadra todos os demônios em sua mira para que possa usar sua habilidade para atacá-los todos de uma vez. Talia agradece a Lloyd por lhe dar a capacidade de controlar seu poder e ela diz a seus amigos para ficarem fora de sua linha de visão. Ela não tem controle suficiente para evitar machucar pessoas, então ela diz a todos para fugirem. Talia vai segurar os demônios, mas Ren aponta que Talia não conseguirá escapar depois de cortar a própria perna. Os demônios percebem que Talia pode machucá-los machucando a si mesma, mas eles dizem a ela para não os subestimar. Eles simplesmente se curam, mas Talia os ataca novamente, e eles percebem que o poder dela é seriamente perigoso. Talia diz a seus amigos para irem embora novamente, e ela promete que não deixará os demônios tomarem seu corpo. Ren se recusa a sair do lado dela, mas Galil a empurra e a Crow para a segurança e ele fecha o portão. Talia disse a Galil para ir embora também, mas ele aponta que ela não será capaz de lidar com todos os demônios sozinha. Talia sabe o quão terrível é essa situação, e ela fica chocada quando Galil já sabe o que ela estava planejando fazer. Ela vai tirar a própria vida para que sua habilidade possa eliminar todos os demônios, e Galil decidiu ir junto com ela. Os demônios ficam chocados com o plano dela e tentam impedi-la, mas Galil os afasta. Talia se prepara para tirar a própria vida, mas Ren implora para ela parar. Ren sabe que Jade nunca mais voltará, mas ela aponta que agora eles podem controlar suas habilidades e também estão perto de poder viver abertamente. Talia sabe o que deve fazer, então ela diz aos demônios para não subestimarem o que a guilda de assassinos fará uns pelos outros. Ren chama suas duas amigas, mas é tarde demais, pois Talia executa o plano. De volta com Lloyd, Gizarme celebra sua vitória. Ele zomba dos amaldiçoados por sonharem em viver abertamente e apenas deseja que pudessem tê-lo divertido por mais um pouco. Gizarme se prepara para acabar com a vida de todos os outros, mas fica chocado quando o corpo de Lloyd se desfaz. Nesse momento, o verdadeiro Lloyd surge do nada e Gizarme precisa desviar do ataque. Lloyd estava usando um chamariz, e Gizarme fica feliz em ver que eles estão apenas começando. Gizarme fica surpreso, porém, quando Lloyd pergunta se eles podem levar a luta para outro lugar. Nesse momento, vemos que o sacrifício de Talia foi impedido bem a tempo, quando uma tonelada de flechas flamejantes atinge os demônios. Ninguém tem ideia do que está acontecendo, mas Albert corta o portão e revela que trouxe ajuda. Ren fica aliviada ao ver o segundo príncipe, e Albert instrui seu núcleo de espada encantada a avançar para que possam salvar seu irmão. Um flashback mostra Silpha treinando. Ela atinge um tapete de palha em um poste que foi comprimido ao máximo com magia, mas ela está preocupada com algo. Quando ela usa sua força real, a espada acaba entortando. Desse jeito, ela não conseguirá usar toda a sua força em batalha, porque as espadas não aguentarão. É por isso que Silpha suprime seu verdadeiro poder. Mas ela sabe que não pode continuar fazendo isso se quiser derrotar demônios como Pazuzu. De volta ao presente, os assassinos ficam felizes que a ajuda chegou, mas ficam chocados quando Albert declara que precisam cuidar dos assassinos primeiro. Silpha exige que digam onde está Lloyd e ameaça cortar uma de suas cabeças a cada minuto que permanecerem em silêncio.
Eles começam a explicar que Lloyd está lutando contra o chefe dos demônios em nome deles, mas Babylon lembra Ren da promessa deles a Lloyd. Lloyd era muito cauteloso, então ele disse a eles que no caso improvável de verem alguém do castelo, não deveriam mencionar nada sobre sua força ou a existência de Grimm. Lloyd explicou que não queria atenção e só queria focar em estudar magia. Os assassinos não sabem o que dizer, mas o tempo acabou e um deles está prestes a perder a cabeça. Eles dizem que Lloyd está lutando contra um perdedor, mas essa não é uma resposta boa o suficiente para Silpha, e ela se prepara para atacar Ren. Albert a impede, porém, e os assassinos estão confiantes de que o gentil príncipe Albert acreditará neles. Eles ficam chocados, porém, quando Albert simplesmente não quer que Silpha elimine uma criança primeiro. Albert está furioso com o fato de terem deixado as roupas de Lloyd para trás como uma ameaça, e Galil piora as coisas com a péssima explicação do que realmente aconteceu. Então Ren para tudo e declara que aceitará qualquer punição. No entanto, os demônios levaram alguém importante para ela, e é por isso que Lloyd os está ajudando. Ela implora que acreditem nela, e suas palavras parecem alcançar Silpha. Nesse momento, ele até tenta atacá-la, mas Elise a salva. Elise acredita em Ren, especialmente porque seu familiar a teria despedaçado se sentisse más intenções. Felizmente, Albert decide acreditar nela também. Ele lidará com os demônios, então ele envia Silpha para buscar Lloyd. Ren não pode deixá-la ver a imensa habilidade de luta de Lloyd, então ela para Silpha e diz a ela que Lloyd está lutando contra um fraco, então ele não precisa de ajuda. Silpha está determinada a ir, mas todos ficam chocados quando algo destrói a ponte. Os demônios estão tentando cercá-los, então Albert diz a todos para recuarem. Silpha está furiosa, porém, já que estava tão perto de Lloyd. Acontece que isso foi obra de Lloyd. Gizarme tenta um ataque furtivo contra ele, mas Lloyd desvia. Grimm está aterrorizado e não tem ideia do que está acontecendo, porque há algo estranho na espada de Lloyd. Lá embaixo, Albert e seus homens começam a atacar os demônios, e Lloyd fica feliz em ver que eles podem se cuidar. Isso significa que Lloyd pode focar em sua luta com Gizarme. Albert está preocupado porque os demônios são resistentes à magia, mas pelo menos seus ataques estão causando um pouco de dor. Dion lança um ataque poderoso de sua espada Dailord, e os demônios percebem que ele tem muito mais poder de fogo do que os outros atacantes. Ele fica surpreso que os demônios ainda possam se mover após seu ataque, então ele se pergunta o que Albert planeja fazer. Suas tropas ficarão sem mana usando suas espadas encantadas a essa distância, e toda a fumaça dos ataques dificultará a aproximação de seus melhores lutadores corpo a corpo, Silpha e Liru. Nesse momento, Albert fica chocado ao perceber que Silpha não está lá. Acontece que ela montou Shiro e ela diz a ele para levá-la ao seu mestre. Os assassinos apontam que seria impossível para Shiro atravessar, então Silpha considera amarrar uma corda em Shiro para ajudar. Shiro realmente quer ver Lloyd, então ele pula mesmo assim, mas ele simplesmente cai direto no rio. Silpha considera pular também, mas o demônio em forma de ovo aparece para atacá-la. Silpha se defende, o que impressiona o demônio, e os assassinos ficam chocados porque nem conseguiam seguir seus movimentos. O demônio revela que é um demônio de 8ª classe e um praticante da forma de lâmina demoníaca. Silpha acabou de aprender sobre classes de demônios, e ela se pergunta qual era a patente de Pazuzu. Silpha decide compartilhar uma notícia devastadora com o demônio, mas ele não acha que ela possa dizer algo que seria devastador. Ele está errado, porém, quando ela chocantemente diz que ele tem cocô na cabeça, e ele tenta explicar que é apenas o chapéu dele. De volta com Albert, ele percebe que os cidadãos de Lordice tiveram seus corpos tomados por demônios. Ele tenta pensar em uma maneira de salvá-los, mas ele é atacado por um demônio. Nesse momento, Babylon o salva e oferece lutar junto com Albert. Babylon sabe que os assassinos não são admiráveis, e ele se recusa a dar desculpas. No entanto, eles não levam a vida levianamente, e lutarão pelo que acreditam ser certo. Ele explica que não há como salvar os cidadãos de Lordice. Tudo o que resta são demônios usando seus corpos como vestimentas. Albert o agradece pelo conselho e toma uma decisão sobre o que deve fazer. Ele prepara um ataque e pede desculpas aos cidadãos por ter chegado tarde demais. Albert termina sua encantação e promete libertar os cidadãos. O ataque de Albert é incrivelmente poderoso, e ele faz com que bolas de fogo maciças chovam do céu. O ataque queima todos os demônios, e Albert diz a seus soldados que é hora de vencer esta batalha. Perto dali, Silpha está em uma batalha intensa contra o demônio em forma de ovo. Esse cara é surpreendentemente poderoso, e todos ficam chocados enquanto ele ataca Silpha. Ele tenta usar seus ataques de forma demoníaca contra Silpha, mas ela o iguala golpe por golpe. A luta deles causa danos maciços à área circundante, e ambos preparam ataques poderosos. Seus poderes colidem, e os assassinos só podem se perguntar quem é essa empregada. Silpha e o demônio sofrem danos, mas ele faz questão de apontar que isso nem é uma luta. Demônios são capazes de curar e de exceder as limitações humanas. No entanto, essa luta o fez mudar de ideia sobre algo.
Ele não quer mais um corpo amaldiçoado, e em vez disso, ele quer o de Silpha. Nesse momento, Silpha fica chocada quando ele muda sua mão dominante, e ela mal consegue desviar do próximo ataque. Ele está usando a esgrima estilo Lourdes, que o dono de seu corpo atual usava, e ele explica que essa pessoa era realmente habilidosa. Suas mãos calejadas são a prova do quanto ele trabalhou, e este demônio maligno desrespeita o pobre coitado dizendo que todas as suas memórias e seu corpo agora pertencem a ele. Humanos são como roupas para os demônios, e ele jura que usará Silpha em breve. Ele chama todos os humanos de insetos, mas ele deve se defender rapidamente quando Silpha começa a dominá-lo. Ele fica chocado que ela já sabia usar formas de lâmina demoníaca, mas ela revela que acabou de aprender observando-o agora mesmo. Silpha começa a insultá-lo de volta, e os assassinos a aplaudem. Shiro volta pela ponte, mas o demônio tem certeza de que a besta não a ajudará a vencer a luta. Nesse momento, Silpha enfia a mão na pelagem de Shiro enquanto diz a Lloyd que fará bom uso de algo e puxa uma espada. Um flashback mostra que Lloyd a surpreendeu com esta espada. Lloyd e Dion a fizeram, mas ela não tem nenhum feitiço chamativo inscrito nela. Ela foi feita especificamente para ser o mais forte e flexível possível. Dessa forma, ela seria capaz de suportar todo o poder de Silpha, e Lloyd tinha certeza de que ela seria capaz de derrubar um demônio com ela. Demônios são entidades psíquicas e não podem fazer muito sem um corpo físico. É por isso que eles constroem os seus próprios ou possuem humanos. Se o corpo para de viver, o demônio também para. Quando um corpo é controlado por um demônio, ele se torna muito poderoso, e é preciso um ataque sério para causar qualquer tipo de dano a ele. O que é pior é que mesmo quando você causa dano suficiente para ferir um demônio, eles ainda podem se regenerar. É por isso que os demônios precisam ser derrubados com um único ataque poderoso. Lloyd revelou que sempre percebia que Silpha estava se contendo sempre que balançava a espada. Ele imaginou que ela nunca poderia ir com tudo por medo de destruir sua arma. Silpha fica impressionada que Lloyd tenha prestado tanta atenção nela e ela o agradece pela espada. Silpha decide nomear a espada de Ban demoníaco como um lembrete para nunca mais decepcionar Lloyd. O demônio acha o nome risível, já que ele tem certeza de que o destino dela já foi selado. Ele então explica que eles começaram a se preparar para a guerra para enganar Jade e fazê-lo retornar a Lodiste. Os assassinos ficam furiosos porque isso significa que os demônios usam o ódio de Jade pela guerra para prendê-lo. Ren é a mais irritada, pois ela se recusa a deixar os demônios travarem uma guerra, então ela ataca o demônio ovo. Silpha a impede facilmente, mas garante a Ren que ela cuidará de tudo. Ela assume uma postura de ataque temível, então o demônio decide usar o segredo supremo de sua forma de lâmina demoníaca. Os dois avançam um contra o outro, mas todos ficam chocados quando Silpha corta o demônio. Um flashback mostra um Jade muito cansado, e ele diz que finalmente conseguiu fazer algo. Dizarme pode presumir que ele quis dizer que finalmente fez as pazes com o fim de sua vida, mas Jade acabou de dizer a ele que não deixaria Dizarme se safar do que estava fazendo. Ele declarou que Dizarme perderia, mas ele faleceu antes que pudesse dizer quem o derrotaria. Dizarme então assumiu o controle total de seu corpo e vasculhou suas memórias. Ele viu todos os amigos de Jade, mas havia algo mais profundo que seus amigos não deixariam Dizarme ver. Dizarme sabia que Jade estava aterrorizado com a guerra, então ele disse ao ovo que eles começariam uma guerra enorme. De volta ao presente, Silpha derrotou o demônio ovo, mas ela pede desculpas ao espadachim que teve seu corpo tomado. Silpha fica surpresa ao ver que os assassinos estão chorando, e ela aponta que eles não parecem feitos para serem assassinos. Nesse momento, o vapor explode do rio e fica muito quente. Lloyd não consegue ver nada por causa do vapor, e ele se pergunta se tomou a decisão errada. Um flashback de um momento atrás mostra Lloyd tentando pensar em uma maneira melhor de lidar com os ataques de Dizarme. Suas lanças podem perfurar uma barreira de ar simples ou dupla com facilidade, e se Lloyd for atingido por uma, ele está acabado. Felizmente, eles não serão um problema enquanto Lloyd mantiver uma barreira pesada, fortemente reforçada, sempre ativa. O problema é que Dizarme pode usar fala amaldiçoada, que pode passar por qualquer barreira. A fala amaldiçoada geralmente viaja lentamente, mas Dizarme as está anexando às suas lanças incrivelmente rápidas. Por último, e mais perigoso, é o ataque do Lobo das Sombras de Dizarme, que basicamente exige que Lloyd esteja sempre se movendo em alta velocidade. Se Lloyd desacelerar por apenas alguns segundos, Dizarme anota sua posição e teletransporta um ataque para ele. Lloyd percebe que Dizarme tem tantos ataques poderosos que ele está apenas indo com tudo na ofensiva, então Lloyd decide mudar para atacar também. Lloyd deve fazer isso em menos de 2 segundos para evitar o ataque do Lobo das Sombras. Ele faz, e Dizarme fica impressionado com a magia de Lloyd. Ele não está preocupado, porém, porque tem certeza de que pode sobreviver ao ataque facilmente, mas Dizarme não quer queimar suas roupas, então ele desvia.
Lloyd imaginou que ele faria isso, e seu ataque atinge o rio e faz o vapor ir para todo lado. Lloyd agora fica irritado porque Gizarm pode se teletransportar para qualquer lugar e ele constantemente tem que usar detecção espectral para encontrá-lo. Grimm o lembra de continuar se movendo, então Lloyd voa, mas ele tem uma ideia. Lloyd não estava se movendo por um tempo ali, mas Gizarm não usou o Lobo das Sombras para atacá-lo. Isso faz Lloyd se perguntar como Gizarm consegue detectar onde ele está. Ele se lembra que Gizarm tinha medo de deixar os assassinos escaparem porque eles não conseguiriam encontrá-lo novamente. Lloyd determina que Gizarm depende de sua linha de visão para mirar sua teletransporte, e ele percebe que o vapor deve estar ajudando-o a se esconder. Grimm fica preocupado quando Lloyd para de se mover, mas nenhum ataque vem de Gizarm. O vapor os está bloqueando e Gizarm deve vê-los para atacar. Lloyd quer chegar perto o suficiente para desferir um ataque com sua espada, mas ele tem certeza de que Gizarm notará se ele chegar muito perto. Quanto a Gizarm, ele sabe que só precisa esperar Lloyd fazer um movimento. Esse momento chega, mas Lloyd chocantemente usa vários chamarizes. Gizarm não consegue dizer qual é o verdadeiro Lloyd, então ele se deixa ser atacado. Ele determina que o verdadeiro Lloyd é o único usando uma espada não feita de terra, então Gizarm o ataca. Gizarm elogia Lloyd por tentar um ataque físico porque ataques mágicos não funcionam nele, mas ele explica que ataques físicos também não o machucam. Não importa que tipo de dano Lloyd cause, Gizarm pode se regenerar em um instante, ele também pode endurecer seu corpo para ser tão duro quanto ferro, e ele apenas deixou Lloyd esfaqueá-lo para que pudesse identificar qual era o verdadeiro. Gizarm diz que Lloyd pode se orgulhar de si mesmo na vida após a morte por ter conseguido apenas tocá-lo, mas seu discurso de vilão maligno não está indo tão bem porque os clones de Lloyd ainda não desapareceram. Nesse momento, Gizarm fica chocado ao ver que o Lloyd que ele atacou também era falso. Isso significa que Lloyd deu a espada real a um clone para enganar Gizarm. Gizarm determina que Lloyd deve estar se escondendo no céu, mas ele está errado, pois o verdadeiro Lloyd o atinge com um ataque por trás. Lloyd acha que seu plano está indo muito bem, mas Gizarm discorda enquanto se regenera. Ele teletransporta algumas roupas para seu corpo e aprendemos um pouco mais sobre sua habilidade. Gizarm pode teletransportar coisas sem vê-las, mas ele precisa saber qual é a localização exata delas. Lloyd então nos explica que seus clones são praticamente inúteis, porque eles são realmente bons apenas em fazer danças bobas. Há muitas maneiras de isso acabar mal para ele, e seu plano é realmente arriscado. Grimm está aterrorizado e Gizarm decide adotar a abordagem mais simples e atacar todos os Lloyds. Este ataque revela o verdadeiro Lloyd, pois Gizarm sabia que Lloyd protegeria seu corpo real com a barreira. Isso acaba sendo outro truque inteligente, porém então Gizarm continua atacando. Gizarm tenta descobrir o que Lloyd está fazendo, e ele fica animado quando percebe que esta luta é mais emocionante do que lutar contra legiões demoníacas. Ele tem certeza de que Lloyd deve sentir o mesmo, e ele elimina ainda mais clones. Nas sombras, Grimm está aterrorizado ao ver qual era o plano de Lloyd. Ele sabia que Gizarm miraria seus clones com uma barreira, então ele decidiu não colocar uma barreira em si mesmo. Em vez disso, ele está apenas usando uma habilidade obscura para esconder sua presença e fazendo o seu melhor para evitar ser atingido por lanças. Isso é incrivelmente perigoso, então Grimm se pergunta o que poderia valer uma estratégia tão imprudente. Um flashback mostra o que há de tão especial na espada que Lloyd está usando. É uma espada encantada com uma inscrição para tomada de feitiços. O tomador de feitiços pode absorver um feitiço e usá-lo para aumentar a própria mana do usuário, ou ele pode analisá-lo. De volta ao presente, Grimm percebe que Lloyd está tentando decifrar o feitiço necessário para usar o Lobo das Sombras, aquele que Jade passou a vida inteira tentando descobrir e falhou. Tentar fazer isso no meio de uma luta tão perigosa é insano, então Grimm implora a Lloyd para apenas desistir e fugir. Ele percebe, porém, que Lloyd não fugirá porque ele nunca daria as costas para a magia não descoberta. Lloyd é o maior maníaco por magia do mundo, então Grimm ganha confiança e torce para Lloyd derrotar seu exército. Lloyd usa o tomador de feitiços para analisar o feitiço e ele procura por Jade dentro dele. Ele tenta dizer a Jade que todos os seus amigos estão esperando por ele, mas Lloyd fica chocado com o que vê. Lloyd se revela a Gizarm, e Gizarm fica atordoado quando percebe que ele não estava se protegendo com uma barreira por causa do corte em sua bochecha. Lloyd explica que percebeu algo, então ele parou de usar seus clones, e Gizarm assume que Lloyd percebeu que não poderia vencer. Gizarm gostaria de saber por que Lloyd luta em primeiro lugar. Ele sabe que Lloyd é diferente de todos os outros. Lloyd está quebrado de alguma forma, e Gizarm diz que eles são iguais. Gizarm quer que Lloyd o siga, mas Lloyd o cala imediatamente. Lloyd reconhece que Gizarm é poderoso, mas aponta que isso é tudo o que ele tem. Humanos, por outro lado, são fracos e vivem a vida lutando com o que lhes falta. No entanto, é por isso que eles são capazes de construir coisas incríveis.
A magia é o exemplo perfeito disso, porque nasceu dos desejos das pessoas de controlar coisas como fogo e voo. Cada feitiço já formulado está enraizado em seus sonhos. É por isso que a feitiçaria é infinitamente interessante para Lloyd. Gizarme não se importa e apenas se prepara para eliminá-lo, mas Lloyd destrói Gizarme completamente. Gizarme está com muita dor e Lloyd explica que foi um ataque usando apenas técnicas-chave. Gizarme não tem ideia do que é isso, mas ele fica mais chocado porque Lloyd antecipou para onde ele estava se teletransportando para desferir um ataque. Lloyd diz que está entediado com os ataques de Gizarme e diz a ele para se apressar e usar alguns novos. Gizarme fica furioso com a ideia de um humano dando ordens a um Lorde Demônio, mas Lloyd lembra Gizarme das últimas palavras de Jade. Gizarme não dá muita importância, mas Lloyd explica que Jade disse que Gizarme perderia. Isso enfurece Gizarme ainda mais, mas Lloyd apenas o manda pelos ares. Lloyd desencadeia seu ataque insano, mas Gizarme tira um momento de seus gritos de dor para se lembrar de permanecer calmo. O dano que Lloyd está causando dói muito, mas ele se lembra que pode simplesmente se regenerar. Gizarme se acalma, mas apenas para pensar em como há um problema maior. Lloyd continua a dominar Gizarme e usa conjuração dupla para preparar seu próximo ataque. Este ataque incrível lança Gizarme de volta perto do castelo e Lloyd o atinge novamente. Gizarme entra em pânico ao ver Magma, mas ele não consegue dizer onde está. Cair na Magma seria muito ruim para ele, então ele usa a linha de visão para apenas evitá-la. Mas Lloyd apenas desfere outro ataque poderoso. Nesse momento, Lloyd pensa em como ele sempre foi obcecado por magia nesta vida e na sua passada. Ele sempre foi curioso sobre as pessoas por trás dos feitiços que criaram, e isso não é diferente quando se trata de Jade. Mei não sente muita dor, e Lloyd declara que essa luta não foi nada divertida para ele. Gizarame parece estar sem ideias, então Lloyd declara que é hora de acabar com ele. Gizarame revela que há algo grandioso que separa demônios de Lordes Demônios, a capacidade de controlar livremente a mana atmosférica. Ele concentra toda a mana da área e forma um ataque capaz de reduzir qualquer coisa na criação ao completo esquecimento. É chamada de Esfera Escura Mortal. Gizarme libera o ataque terrivelmente poderoso, mas Lloyd simplesmente o faz desaparecer com facilidade. Gizarme procura desesperadamente por sua esfera escura, então Lloyd simplesmente explica que a apagou, atingindo-a com uma técnica similar. Gizarme se recusa a acreditar que Lloyd seja capaz disso, mas Lloyd lhe mostra que é chamado de vazio. Essa técnica pode lançar seu alvo em outra dimensão, reduzindo-o a pó. Este foi um feitiço que ele aprendeu há muito tempo, e só agora percebeu que é o mesmo que a esfera escura de Gizarme. Lloyd brincou com aquilo no início e se perguntou o que aconteceria se duas delas colidissem. Sua curiosidade o levou a testar, criando duas. Gizarme fica louco com o quão insano isso é, pois é preciso uma quantidade de mana nunca antes vista só para criar uma. Lloyd mal podia esperar para ver o que aconteceria quando colidissem, mas os vácuos se neutralizaram. Sua decepção de então só é igualada pela decepção que ele sente agora nesta luta com Gizarme. Gizarme está cheio de raiva, mas Ars mal ouve seu desabafo. Gizarme vai atacá-lo, mas quando toca Lloyd, é dominado pelo medo. Até Green, que pensava entender o poder de Lloyd, agora percebe que não compreendia absolutamente nada. Aos olhos de Lloyd, Gizarme só tem mais um uso, e é descobrir o que acontecerá se ele for atingido pelo vazio. Gizarme então sente um terror imenso enquanto Lloyd o atinge com seu ataque. Perto dali, Sylph ataca os demônios no vapor, mas ela percebe que eles estão se movendo lentamente. Há também um cheiro doce, e Ren aparece para dizer a ela para não respirar muito fundo. É o veneno de Ren, e ela está fazendo o seu melhor para evitar que atinja seus amigos. Albert pensa que a luta seria melhor se o sol nascesse, e ele percebe que o sol já deveria ter nascido. Eles pensam que pode ser o vapor, mas rapidamente percebem que nuvens escuras estão cobrindo o céu. Gizarme grita em agonia, pois esse dano é demais para ele se regenerar, e seu lobo das sombras também não está funcionando. Gizarme está sendo puxado pelo ataque de Lloyd, então ele decide abandonar o corpo de Jade. Não há como escapar do vazio, no entanto, então Gizarme recorre a fingir que é o verdadeiro Jade. Ele diz que o vazio removeu Gizarme de seu corpo e implora a Lloyd para parar o ataque. Ele chama os outros assassinos para atacarem Lloyd por ele, mas Lloyd sabe o que faz e esmaga Gizarme. Grimm começa a soluçar, enquanto o espírito de Jade permanece por um momento e desaparece logo depois. Ren olha para o céu e se lembra de que Jade uma vez lhes contou um boato sobre o sétimo príncipe. Jornais disseram que houve um acidente com fogos de artifício no dia de seu nascimento, mas boatos dizem que pode ter sido um feitiço mágico lançado pelo sétimo príncipe no momento em que nasceu.
Os outros assassinos não conseguiam acreditar, mas Jade pensou que, se os boatos fossem verdadeiros, então um prodígio como o sétimo príncipe poderia tirá-los de suas maldições. Todos tiveram uma discussão amigável e o grandalhão se ofereceu para servir o sétimo príncipe pelo resto de sua vida se ele pudesse salvá-los. Ren soluça incontrolavelmente ao se lembrar de como Jade queria que todos vivessem livremente juntos. Após a batalha, Lloyd monta uma grade para Jade, mas Grimm aponta o quão longe ela está de todos os outros. Lloyd explica que o vazio consome tudo, e não havia corpo para enterrar Jade, então isso é mais um memorial. Grimm fica impressionado que Lloyd tenha conseguido acertar o vazio, já que ele se movia tão lentamente, então Lloyd explica que só conseguiu porque decifrou o Lobo das Sombras de Gisarm. Ele criou um feitiço para detectar o que estava sendo usado e o anexou aos seus reflexos para que pudesse desviar e persegui-lo automaticamente. Grimm não consegue acreditar que Lloyd decifrou um feitiço tão complexo durante uma batalha louca, mas Lloyd pode ver que foi muito imprudente. Gisarm era incrivelmente poderoso, e Lloyd teve sorte porque o feitiço do Lobo das Sombras estava claramente exposto para ele. Isso porque, no final, Jade conseguiu transcrever um feitiço completo para o Lobo das Sombras e o deixou para trás, sabendo que alguém aceitaria o desafio de encontrar uma maneira de superá-lo. Lloyd declara que não venceu esta luta. Jade venceu. Ren ouve por perto e suas palavras a emocionam. Ela quer que Lloyd saiba o quão grata ela é, mas Albert chega para falar com ele. Lloyd tenta esconder para quem é o túmulo, mas Albert já sabe que é para o líder da guilda dos assassinos. Albert não tem a história completamente certa, no entanto, então Lloyd percebe que os assassinos devem ter inventado uma história para proteger seu segredo. Albert ainda sabe que Lloyd derrotou um demônio sozinho, então ele se orgulha de quão forte e gentil seu irmãozinho é. Infelizmente, a vida é complicada, e a guilda dos assassinos precisa ser levada sob custódia. Ren aguarda o mesmo destino assim que a encontrarem. Os assassinos fizeram coisas bem ruins no passado e agora acabaram de pegar o príncipe e o forçaram à guerra. Eles, no entanto, prometeram fazer as pazes servindo Lloyd pelo resto de suas vidas. Eles estão tão determinados a consertar as coisas que Albert não acha que precisam ser contidos. Nesse momento, todos ficam chocados quando Albert coloca sua espada em Lloyd e lhe diz o quão séria é a situação. Ele diz que isso não será como ter um animal de estimação. Se os assassinos se tornarem seus vassalos e cometerem algum ato terrível, então Lloyd será responsabilizado. Os assassinos temem que Lloyd não os queira, mas Lloyd decide que assumirá total responsabilidade por eles. Lloyd tem certeza de que é isso que ele quer, e todos ficam surpresos quando uma rajada de vento sopra neste exato momento. Albert quer ter certeza de que Lloyd sabe que as pessoas se importam com ele, então ele lhe diz para não ser tão distante. Ele promete estar lá para Lloyd sempre que precisar, então ele quer que Lloyd lhe peça ajuda com mais frequência. Mais importante do que ser príncipe, Lloyd é seu irmão primeiro. Albert diz a Lloyd o quanto o ama, e todos observam o belo momento. Nesse momento, Tal surge do nada para perguntar se Lloyd e Albert estão bem. Ela correu assim que ouviu que Lloyd estava em apuros, e diz a todos para não se preocuparem agora que ela está lá. No entanto, ela percebe que a luta acabou por causa do túmulo e do olhar vazio de todos. Tal sai correndo envergonhada de si mesma, mas os outros vão atrás dela para agradecê-la pelo outro dia. Grimm fica surpreso ao ver que Lloyd queria os assassinos como vassalos. Lloyd tenta dizer que está apenas interessado em suas habilidades, mas Grimm percebe que é mais do que isso. Um tempo depois, uma festa do chá é realizada, mas Tal está muito nervosa por causa de toda a realeza presente. Albert a assegura de que ela pode relaxar, mas Tal fica um pouco confortável demais e acaba pagando o preço quando chama Silfa de empregada estúpida e lhe diz para lhe dar um pouco de chá. As duas discutem, e os assassinos dizem que gostam de festas barulhentas assim. Alguns convidados da festa ficam um pouco tontos e se despedem de Jade. Talia deseja que Albert bebesse algo, mas ele aponta que está conduzindo negócios oficiais, observando os assassinos. Talia é persistente, no entanto, então ela usa sua habilidade para compartilhar sua embriaguez com Albert. Os outros ficam chocados ao ver que ela realmente fez isso, e se perguntam o que acontecerá. Albert acaba ficando bravo quando se lembra de que os assassinos nunca explicaram por que tinham as roupas de Lloyd. Todos estão se divertindo muito, mas percebem que Ren não está lá. Isso porque as garotas voltaram para o castelo e estão usando a água fervente como banho. Ren declara que quer trabalhar ao lado de Lloyd da mesma forma que Silfa, mas Silfa explica que Ren precisa perguntar a Lloyd pessoalmente. Lloyd choca Ren ao estar ali, e ele permite que Ren fique ao seu lado. Silfa explica que arrastou Lloyd com elas porque ele estava imundo e coberto de sujeira. Ela impede Lloyd de se esgueirar, e Ren questiona se realmente seria certo para ela estar com Lloyd.
Ela machucou muitas pessoas no passado e é venenosa. Ren fica chocada quando Lloyd diz sem rodeios que ela tem muito a melhorar e que deveria começar a progredir parando de se chamar de Amaldiçoada. Ele explica que se ela puder aprender a realmente entender sua habilidade, então ela poderá se tornar uma farmacêutica que faz remédios. Ren não consegue acreditar que ela realmente possa ajudar as pessoas com sua habilidade e Lloyd explica que ela só precisa estudá-la mais. A mente de Ren é inundada por todas as pessoas que a odiaram por toda a vida por causa de seu veneno, e ela pensa no quanto se odiava por isso. Lloyd aceitou sem hesitação, e ela só agora percebe que Lloyd nunca os chamou de amaldiçoados nenhuma vez. Lloyd a aconselha a trabalhar muito duro enquanto ele sai, e Ren promete fazê-lo. Mais tarde vemos todos se preparando para se encontrar com o rei. Lloyd teme que ele esteja em apuros, mas o rei está realmente muito orgulhoso de seus filhos. Lá no porão, Grimm faz a limpeza, e ele fica feliz em ver que Lloyd está fazendo o que mais ama, aprender mais sobre magia. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para nos ajudar a alcançar 700 mil inscritos.